está ouvindo a Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Sim, esse podcast maravilhoso, semanal pra você. E hoje nós estamos aqui ocupados dos homens sem medo deste podcast. Sim, senhoras e senhores, hoje nós iremos falar sobre o nosso querido, inenarrável Demolidor. Caraca, exatamente, nossa, Demolidor, um dos personagens mais queridos aí da Marvel. E pra falar comigo hoje aqui dele está ele que é conhecido como a Capivara Sem Medo, Rodrigo Silva. E aí, galera, como que vocês estão? Olha, sem medo é uma afirmação muito forte, tá ligado? Exatamente, é um sentimento muito forte, né? Não, é meio complicado. Cego talvez, agora sem medo... Sabe comer, né? Sabe comer. Algumas coisas ali chegam pra abalar a estrutura. Entendi. Algumas coisas que começam com A, terminam com Alessandra. Não tô sabendo. Por aí. Tô entendendo. Algumas coisas começam com F, terminam com Rancine. Entendi. Entendeu? Eu entendo, Rodrigo. Umas coisinhas pequenininhas assim, mas que... Isso, mas Brava tem uns 3 metros de altura. É bem isso aí, cara. Então, Depois você dita, né? É, infla, exatamente. Muito bem. E também estou aqui eu hoje com ele, cara. Ele que sou o bardo sem cu. Porque quem tem cu tem medo. Então se eu não tenho medo, eu não tenho cu certo. Nossa, mano. Cara, você ficou o dia inteiro pensando nisso, certeza. Meu Deus do céu, cara. Hoje vai ser muito bom, porque nós vamos falar aí de Demolidor, um dos personagens mais icônicos da Marvel. Ai, que E delícia. hoje, claro que estamos aqui, né, Rodrigo, reunidos mais uma vez nessa noite maravilhosa, quente pra caralho, pra dizer pra eles que eles não precisam ter medo. Caramba. Não precisam ter medo, pois o Toca está em todas as redes sociais. Você vai achar a gente no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no TikTok, no Cu, no Threads, cara, e em muitas outras que você pode encontrar aí o seu querido Toca do Dragão, o seu podcast maravilhoso especial. E claro, o Rodrigo também vai falar pra gente que a gente tá disponível aonde, Cara, Rodrigo? a gente também tá disponível ali no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e muitos outros. Você ouve naquele que achar mais bacana, meus amigos. Exatamente, ousadia e alegria é o tema do Toca do Dragão. E estamos hoje aqui falando de Audaz, The Daredevil, o Demolidor. Vamos também, claro, lembrar eles que eles não precisam aí se poupar aí, pode vir com tudo pra cima da nossa campanha do Catarse. Exatamente, com a ajudinha a partir de R$5 mensais, Rodrigo, menos do que uma bengala pra sempre. Cara, muito. Tenho certeza, deve ser muito caro aquilo lá. Não. Agora, sabe o que é mais caro ainda? O quê, Rodrigo? Uma bengala que funciona como se fosse a teia do Homem-Aranha. Nossa, cara, isso deve ser caríssimo. Essa daí é... Isso deve ser caríssimo, é verdade. uma fortuna. Isso deve ser caríssimo. E o cara, Com o cara certeza. faz debaixo da igreja, né? Uma porra dessa. É verdade, cara, é verdade. Inclusive é muito legal, né, cara, que o cara se veste de demônio e vive dentro da igreja, né? Engraçado, né? Críticas sociais aí, mestre Stan Lee. Muito bem, Rodrigo, é óbvio, né, cara, que eles vão achar a gente na nossa campanha do Catarse, procurando por Toca do Dragão lá no Catarse, que é um site de apoio coletivo que existe aqui no Brasil, o primeiro brasileirinho aí a fazer esse tipo de Projeto. de chamada, né, de campanha, exato, de projeto. Uhum. Então você pode estar acompanhando no nosso Catarse, porque aqui funciona assim, apoio Toca, Rodrigo. Adote um dragão cegueta. Ajuda o Adote Toca, um gente. dragão cegueta, isso aí. Não, a Adote gente o dragão. tem que apoiar todos, né? E Meu dependendo querido. como ele vier, Inclusão, né? Inclusão social, né, Rodrigo? É isso aí, tá Inclusão certo. Eu dracônica. apoio essa ideia. Inclusão dracônica. Exatamente, são as duas coisas que o Toca apoia, é a inclusão e o bullying. E bulinar as pessoas inclusas. Isso. Eu acredito nisso. Porque bulinar as pessoas também é inclusão, Rodrigo. Exatamente, Sabia? cara, exatamente. As pessoas têm que rir, elas podem ouvir piadas também, não importa, porque elas se sentem incluídas na coisa. Você zoa com todo mundo, você não vai zoar comigo por quê? O que eu tenho de diferente? Por que você não pode zoar comigo? Eu já ouvi alguns relatos desses artistas de stand-up contando exatamente sobre isso. Mas é real, cara, é real. pessoas que foram até eles pra poder reclamar. Assim, cara, eu vim aqui pra poder assistir o show, pra me divertir e tudo, e parece que eu fui excluído. Porra, mano. Exatamente. Você não fez piada comigo só porque eu tô numa cadeira de roda? Qual é o problema? Né? O que eu tenho de diferente dos outros? Nada. Entendeu? É real, é muito real isso. Inclusive, ó, fica aí, crítica social foda. E claro que a gente tem que agradecer a eles, né, Rodrigo? Eles que são especiais, eles que são aí os nossos queridos defensores da Toca do Dragão, eles que estão sempre protegendo a Toca do Dragão aí do rei do crime, os nossos inenarráveis Power Rangers.
são eles: Paulo Deros Elvis, Sr. Felipe Daniel, o Thiago Kawabata, o Bruno Brás, Mr. Dova, ele, Rodrigo Silva. Eu também aqui. Aqui eu não tenho medo de ser Ranger, não. Aqui o medo não chega. Márcia Regina Bernardes, a Mason Ian, o Jonathan Carvalho, o Ryan Moreira, o Soldado Ryan, a Paula Gestal, o Gabriel Chad, o Leonardo de Paula, o Chris Wesley Souza, o Jorge Canelas, o Omar Zaldivar, o César Augusto, o Victor Fernandes, o Rafael Bruno, o Thiago Félix, a Alessandra Dantas, o Diego Ribeiro, o Flávio Henrique, o Richard Cocielo, o Heron Teixeira, o Everton Silva e o Vladimir de Almeida. Grande aí são os nossos queridos Rangers. Muito obrigado por vocês sempre estarem apoiando o nosso querido podcast. E claro, né, Rodrigo, que se tornando Rangers, eles podem ganhar um Megazord e um uniforme especial, tanto quanto o de quem? Cara, tanto quanto o nosso querido Ryan, o nosso soldado Ryan, né? Já que a gente tá sem medo, vamos trazer um soldado pra peitar todo mundo na porrada. E ele vem ali com o seu traje Ranger laranja de camuflagem de tigre, e o seu Megazord é o Tigrão Alpinista de resgate com habilidade de salto de rabo de mola. Cara, no passado era mais sucinto, né? Tempos... cara, a gente foi aumentando e perdendo controle. Foi chegando mais peça, chegando mais peça. Inclusive, o Café já falou pra mim que ele gostaria de uma reinvenção do Power Ranger dele. Rebranding? Que ele acha muito simples, exatamente, o Café. Ele acha muito simples o dele em relação aos demais. Então a gente vai ter que uma hora dar uma Pimp My Megazord. Fazer um Pimp My Megazord tá aí um tema da hora pra gente fazer, hein? Um episódio de rebranding. A gente pode fazer o seguinte: se a galera mandar aí bastante e-mail, a gente faz um toca postal com rebranding. Hã? Nós vamos fazer o seguinte, Rodrigo. A gente refaz o Megazord de quem pedir por e-mail. Pode ser. Pronto. Olha só. Você pediu por e-mail, a gente vai fazer. O do Café a gente vai fazer mesmo, vai ser um dos primeiros quando a gente for fazer, porque ele já pede isso há muito tempo. Então a gente vai fazer pra ele. Mas os demais aí, quem aí não gostou de algum detalhe do Ranger ou queria uma reinvenção do Ranger, pode mandar pra gente que a gente faz sim. Se tiver peça em estoque. Venha se tornar. Exatamente. Não é assim também, não. Né? Não. Caramba, é caro, gente, ficar importando peça assim. Caro, passar por Curitiba com K, chegar em Santos com C cedilha. Burocracia grande. Rapaz, tem todo um processo ali, ó. Ih, meu Deus do céu, a gente mora no Brasil, com Z, não esqueçam disso. Muito bem. E claro, né, cara, não é só isso que ganham os nossos queridos Ranger ao se tornarem apoiadores dessa toca maravilhosa. Cara, eles ganham acesso à Estante do Dragão, que é o quê? Um poderoso acervo aí, onde pode se encontrar diversos materiais de leitura, áudio e também material aí para jogos de RPG de mesa. Gosta do seu RPG de mesa? Faz um RPG de mesa com seus amigos? Quer um material diferenciado? Quer livros de RPG? Quer assets pro seu RPG? Mapinhas, monstros, coisas assim? A gente tem lá nessa querida Estante do Dragão. Episódios exclusivos do Toca, cara, como por exemplo o Pergaminho do Necromante e o Toca das Fadas, além de aventuras de RPG que tem acesso antecipado ou até mesmo exclusivas, como tá sendo aí a Crônica do Novo Mundo. Crônicas do Novo Mundo aí com o Rodrigo mestrando é um exclusivo e com certeza, né, a gente vai ter muitos episódios pra postar pra vocês. E além disso, a gente tem que deixar frisado aí que a galera recebeu o terceiro episódio, se eu não me engano, nesse mês aqui. Eu não sei quando esse episódio vai sair, mas saiu o terceiro episódio. Já sei que tem 3 episódios pra ouvir. Se não tiver 3, tem 4. Já sei disso. Essa é a certeza. Exato, se não tiver 3, tem... só aumenta, então é maravilhoso, entendeu? É isso. Também temos as votações exclusivas dos episódios, tá? E temas também para os próximos lançamentos do seu podcast favorito e muito, muito mais, cara. E claro, mais importante que tudo isso que eu falei, Rodrigo, ajudar aquilo que você ama não tem preço. Exatamente, fazer parte disso aqui não tem preço, não é mensurável com reais, não é mensurável com ouro, nem com petróleo, nem com nada. É participar, fazer sua parte e participar, certo? Ser coautor aqui do Toca do Dragão. Isso é muito legal, ajudando a gente com um valorzinho pra gente continuar trazendo aqui, pagando a internetzinha do bar. Ainda tem que ficar feliz que nós mesmo que editamos isso tudo, né, Rodrigo? Porque se fosse pagar pra editar, esse podcast nem existiria. Não, ia ser complicado, viu? Isso aí ia dar trabalho. Exatamente, né? Óbvio, mas claro que a gente fica muito feliz por toda a ajuda que a gente recebe de vocês. Então, se você estiver gostando de verdade disso tudo aqui, considere se tornar um apoiador do Toca do Dragão. Como sempre, eu vejo vocês na sala de comando. Bora lá! E
Claro que nós nunca vamos esquecer. Tem tanta gente que me fala, poxa, Rick, você fala em todo episódio? Sim, eu falo em todo episódio, porque aqui no Toca do Dragão, se tem uma coisa que a gente leva a sério, além dos nossos queridos Rangers, são os nossos inenarráveis parceiros. Porque os parceiros são aquelas pessoas que estão sempre com Toca, evidenciando Toca do Dragão, convidando o Rodrigo pra participar de podcasts, de mesa de RPG, trazendo o nosso programinha lindo aqui pra todo mundo, e todo mundo se divertindo, conhecendo e cada vez mais expandindo o nosso networking. Nossa, Rodrigo, hoje eu me sinto com muitas palavras de marqueteiro, tá? Hoje tá foda o negócio. Tá louco, e daqui a pouco a gente vai fazer... merchan. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer, como é que é? A gente vai fazer um meeting pra poder colher um feedback. Exato. Um feedback, exatamente, fazendo um job. Rodrigo, você é do job, você sabe, né? Você é programador, então você é do job. Não, eu sou só garoto de programa, cara. Ajuda então, você é do job. Eu sou só garoto de programa. Ai, meu Deus. Claro, né? A gente tem que agradecer muito eles aqui. Começando com o nosso primeiro parceiro, cara, assim, a primeira pessoa que acreditou aqui no Toca do Dragão, Professor TV Joga, o nosso querido Nando Stuck aí, que é o professor na web. Tem muito conteúdo bacana pra você aprender sobre criptomoeda. Se você gosta desse universo, tem medo, né? Porque esse é um universo meio obscuro de ser tratado, né? Então, se você quer entender um pouquinho, ajudar a conhecer algumas coisas novas, o Nando presta lá, gratuitamente, através do canal dele, uma assessoria sobre isso. Te explica os memes, te explica as coins, o que é um shitcoin, etc. Tudo pra você entender como é que funciona isso. Mas, se você gosta de jogos, o Nando também tem canal especializado em jogos, que é o Professor Também Joga, tá? Então, você pode ir lá, tá vendo os joguinhos dele. Paulo Deruzelv, nosso titã de estimação, canal Café Gamer, cara, e Aquático Café, o Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night do senhor Cristiano Siqueira. Inclusive, um beijão pra você aí, Kit. Você fez a operação, deu tudo certo, fiquei super feliz em saber. Condado Braveheart, cara, e o Centro RPG Maker, o canal Jpão Gameplays do nosso Pãozinho, Oz Digital Games, a Dream Story Studios, o Dr. XGB, o Alquemarra, o Will Quiseira, ele, Rodrigo Silva. Eu também, galera. Eu tô aqui com o meu canalzinho fazendo lives aí aleatoriamente. Popa uma live no canal. A última live que eu fiz foi de um Metroidvania, Rick. Olha, se você não conhece, você vai ter que jogar. Ou vai lá assistir, cara, que joguinho delicioso. Não, eu vi. Fui lá, deixei comentário, tu me respondeu tudo. Cutulesco barulho. Não, achei lindo, Nossa. achei lindo. Olhei e falei, caramba, horas e horas perdidas nisso aí. Exatamente, Não posso cara. botar minha mão nisso. Eu cheguei num ponto que eu tô perdido, não faço ideia pra onde que eu tenho que ir, Eu acho que eu tô jogando Metroidvania certo, né? Porque... Sim. Né? Não, se você ficou perdido em algum momento e não sabe o que fazer, você não só está jogando Metroidvania certo, quanto a pessoa que fez o Metroidvania fez certo. Exatamente. E também tô começando uma série nova lá no canal, que vai ser a minha série Conhecendo Jogos. Começando, acho que quando sair esse episódio já vai estar no ar. O primeiro episódio, cara, com um joguinho do Mr. Dova, o Bu no canal. Excelente. Né? Nossa. Vai estar lá o nosso fantasminha camarada. Então vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam. Assim, além de eu fazer minhas lives, tem o Rick também fazendo as lives. Tem live nossa, né, fazendo collab. Então é bem divertido. E o Rick voltou com as lives do almoço e o sabadão animado. Que delícia, exatamente, que delícia. A galera tá gostando bastante. O Rodrigo sempre tá lá, porque o Rodrigo, além de parceirão, também é mod do meu canal, né? Então ele chega lá e também já tá lá primeiro falando e curtindo a gente. Jogamos muito jogo. Joguei um jogo incrível que ele me recomendou. Eu adorei, eu fiquei abismado. Vão lá ver. Agora eu mudei o esqueminha das lives lá no meu canal, Rodrigo, que ficou assim. Quem ia assistir na hora, consegue assistir a live. Depois ela fica somente pros membros, né? Pra instigar o pessoal a vir na hora que eu tô jogando também, né? Pra ali bater um papo, fica mais legal. É verdade. Né? E os membros, pra contemplar eles podem assistir a hora que eles quiserem. Então, às vezes, perdeu a live. Ah, Rick, mas meu Deus, e quanto isso pra ser membro? Incríveis, R$1,99. Rodrigo por mês, não custa... Tudo isso. Nem existe mais loja de R$1,99. Não, cara, é complicado isso aí, viu? Você tá extorquindo a galera, você já te falei. Estou extorquindo a galera, não, estou extorquindo a galera. Inclusive, o Rodrigo, na época que eu tava fazendo o canal, o Rodrigo chegou pra mim e falou: ô Rick, mas esse negócio que você colocou aqui, não é aquilo que você fala que você odeia, que é ajuda pra ganhar desconto? Eu olhei e falei, porque eu deixei tudo no set, tá ligado? Eu
eu olhei e falei, que merda é essa? Fui lá e tirei, porque eu odeio isso de, me ajuda pra ganhar desconto. Tá, tomar no cu. Aí é foda, velho. Me ajuda pra ganhar desconto. Não, né? Ou me dá um prêmio, ou sei lá, me dá um brinde. É muito melhor do que me dar desconto. Não, o apoiador que comprar essa minha estatueta aqui vai ganhar tal estatuetazinha de brinde. Uhum. É diferente de ganhar desconto. Mas então, basicamente é isso. Vamos lá. Continuando com os nossos queridos apoiadores. Quagmire RPG. Richard não era Quagmire. Era Quagmire, mas a galera mudou. Eles fizeram rebranding, agora eles são a Quagmire RPG. Então vá lá e ouça o pato Quack Quack. A Quagmire RPG tem aí um dos melhores, eu posso dizer que é um dos melhores tranquilamente, tá? É podcast de RPG que a gente tem hoje em dia na podosfera. Eles são incríveis, eles fazem um trabalho muito legal, tanto de sonorização quanto as aventuras, criando aventuras próprias, criando monstros próprios. Eles sempre estão convidando sempre estão convidando o Rodrigo pra gente estar lá. Já jogamos eu e o Rodrigo na mesma mesa também, que foi super legal. Tá? Então, ouça a Quagmire RPG. Não se esqueça, ouça o pato. RPG Seguro, a galerinha lá do meu querido RPG Seguro, que a gente agora fala com aspas, RPG Seguro. Mas você vai ter que ir lá pra entender essa piada. Sim, lá da dona Paula, a nossa Paulinha, a Pão lá, tá muito legal. Tô jogando um RPG de Cthulhu com eles agora, que tá incrível, tá muito bom. Onde nós somos uma família. Então, cara, o nível de se importar com os outros personagens é muito grande. Que você fica pensando assim, cara, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, sabe assim? Tu fica... Não é só um personagem, porque a gente leva muito a sério, assim, a interpretação, a brincadeira, né? Sim. Então não é só um personagem. Cara, é muito legal mesmo. Inclusive, eu quero até bolar alguma coisa parecida com isso aqui no Toca, pra gente fazer onde os personagens vão ser, tipo, de alguma forma, juntos por algum tipo de coisa. Talvez casados, talvez... Eu não sei. Mas alguma coisa, assim, que faz você se importar mais do que deveria com o personagem do amiguinho. É muito legal. Talk of the Dead teve um pouco disso, né? No final era todo mundo parente. Talk of the Dead teve um pouco disso, mas eram NPCs, né? No final foi quase todo mundo família, é verdade. Mas assim, tinha mais NPCs. Eu quero que sejam os jogadores em si, sabe? Aquele negócio. É legal. É uma experiência bem diferente. Também temos a galera do RPG de Quinta, que faz um RPG bem raiz, é bem massa, vão lá. Arsenal Paranormal, cara que faz assets lá com um precinho muito camarada. Você consegue acesso a coisa muito legal. Todos desenho original, tá? Da nossa incrível Lu, que é uma desenhista de mão cheia. Mano, a mina manja demais de desenho. Cola lá pra conhecer Arsenal Paranormal. Terror na Esquina, do nosso querido Felipe Imá, contando aí creepypastas, você que gosta de histórias de terror da internet. Eles leem muita coisa, eles traduzem muita coisa do francês, inclusive do Let's Not Meet There, que é um site bem grande, bem legal, eles traduzem, eles trazem. Então, cola lá que você vai gostar. Terror na Esquina, beleza? Farol da História, do nosso querido amigo Leozinho, cara. O Léo de Paula, que também é Power Ranger aqui, traz pra você o conhecimento de história muito maneiro, de uma maneira muito legal, muito dinâmica, onde você consegue entender, aprender e ainda por cima expandir os seus conhecimentos, trazendo novas coisas pra você através de sketches engraçados, piadas, documentários que ele faz, mini documentários, é bem legal, tá? Leozinho manda ver. Então vai lá, cola no Farol da História que é show. E ele, o último aqui dos nossos queridos membros parceiros, o nosso querido Jorge Irodei, pra você que não conhece o Jorginho Canela. Exatamente, nosso Jorginho incrível, Tony Rocket aí, pra quem também não tá ligado, agora todo mundo conhece. Não, agora não tem como. Agora chamou de Tony Rocket, todo mundo conhece. O nosso querido Tony Rocket, o entregador de pizza mais rápido aí de Red Lake City. Você pode estar acompanhando o Jorginho aí no canal dele, fazendo diversas gameplays maneiras, fazendo live quase todo dia. O homem é uma máquina. Vá lá acompanhar o Jorginho, que ele vai ficar mais do que feliz de receber você na live dele. Esses são os nossos queridos parceiros. Quer se tornar um parceiro do Toca? Basta vir conversar com o nosso dragão, cara. Aqui não existe estrelismo, a gente bate o papo com todo mundo. É muito legal, é muito divertido. E se você quer ser um parceiro de verdade do Toca do Dragão, ou seja, quer também anunciar o Toca do Dragão, trazer o Toca do Dragão pra dentro do seu conteúdo, venha falar com a gente que a gente vai aí fazer um esquema bem legal. Grupo do Telegram, né, Rodrigo? Vamos pras finaleiras. Grupo do Telegram, quer fazer parte do grupo do Toca? O link tá aí na descrição. Clicou, entrou, é isso, cara, beleza? Você vai esperar alguns segundinhos no máximo ali, só pra gente dar uma olhada se você é um bot querendo vender acesso do jogo do Tigrinho, Pix falso e esse tipo de coisa, né? Que a gente não quer, obviamente, no nosso grupo. Então, lá no Telegram, você vai falar com todos os integrantes do Toca do Dragão, vai bater um papo muito legal com todos eles. A gente
gente é muito gente boa, não existe estrelismo e com certeza você vai se divertir. Lembrando que os Power Rangers têm um grupo único, exclusivo, especial, fechado somente deles, de nome, Rodrigo? É a nossa Alameda dos Anjos. Exatamente, cola lá que é sucesso. E Rodrigo tem um recado também pra eles, Exatamente, meu cara. Pra essa galera que não consegue, por algum motivo, razão ou circunstância, nos apoiar, né, virando ali um Power Ranger, existem outras formas que vocês conseguem ajudar e muito mais do que vocês acham que vocês podem ajudar, que é simplesmente compartilhando o episódio com todos os seus amigos. Entra ali num grupo do WhatsApp, manda ali pra todo mundo e fala: galera, escutem isso aqui. Entra no teu grupo aí de amigos nerd, manda pra eles esse episódio aqui do Demolidor, já vai ajudar pra caramba. Todos os episódios no Spotify, todos, sem exceção, tem ali embaixo uma caixinha de texto pra você poder interagir com a gente, uma enquete também, né, que você pode estar ali respondendo, participando do ativamente. E o mais importante, você vai lá em cima, vai avaliar a gente com 5 estrelinhas pra gente construir a nossa constelação do dragão. Quanto mais avaliadores, melhor. E vai pra mim, galera. Esse número de avaliadores do canal, muito em breve, vai começar a trazer coisas muito da hora pra vocês. Mas isso é um assunto pra outra hora, já estou me adiantando. Então é isso, gente. Compartilha, né? Curte, segue. Faz todo aquele rolê que vocês já sabem, manda pra tia Teia, joga a... Não é eu ia falar maldição, não é maldição, joga a corrente nela, fala que se ela não mandar pra outras 5 tia Teias, ela vai ficar cega e ela vai perder o medo. Exatamente, ela vai receber uma visita do Demolidor. Isso, aí ela, se bem que dependendo como fosse, é um poderzinho legal, a gente vai ver ao longo do episódio. Mas é isso, galera, olha, conteúdo bacana todo sábado, garantido 100% pra vocês, então é só compartilhar. Quanto mais vocês compartilharem, quanto mais vocês nos ajudar a crescer, né, igual o Rick falou no começo, a gente que faz tudo. Se a gente começar a crescer, ficar mais relevante, a gente consegue mais apoiadores ainda. Com mais apoiadores a gente pode contratar, quem sabe, editores aqui pro podcast e começa a soltar episódios, quem sabe, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Quer toca todo dia? Ajuda a gente a crescer pra todos os lugares desse universo afora. Ajuda o toca, Exatamente, gente. Rodrigo. Exatamente, então é isso que o Rodrigo falou. A mensagem é bem simples, clara e objetiva. Se você ajuda a gente, com certeza você vai ter mais Toca do Dragão pra você, beleza? E claro, né, Rodrigo, agora chegou o nosso momento favorito aqui do nosso podcast. Já vem com uma bomba, que é o nosso querido leitura de e-mails do Toca do Dragão. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Participe você também enviando seu e-mail para tocadodragãopodcast@gmail.com. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Rodrigo Silva, hoje temos um primeiro e-mail, mas vamos começar pelos mandadores. Olha só, Francine da Silva Bernardes, Dona Galega, mandando pra gente comandos tocudos. Vamos entender o que é isso. Acho que ela quer que a gente entre no exército, Rodrigo. Vamos lá. Ela começa com tarde. Eu digo pra ela, tarde? Bom? Então, fazia tempos que eu não usava outras funções ou comandos da Alexa. Apenas música, ela coloca. Me ocorreu que ela tem várias coisinhas, como, por exemplo, faz beatbox, solta pum, rola os dados, faz ASMR, ativar modo mãe, pai, criança, adolescente, idoso. Fala baleiês, que nem no Procurando Nemo, sabe? Então, ela fala baleiês. Ela faz imitações, ela imita o Silvio Santos, o Marcos Mion, o Faustão, o Galvão, o Chapolin, o Capitão Nascimento, o Bob Esponja e muitos outros. E nessa loucura ela também continua cantando. Ela canta também, ela tem musiquinhas dela. Dito isso, agora é com vocês. Comando tocudo, capivara, faz um beatbox. Meu Deus Faz do aí, céu. Rodrigo, beatbox. Eu não sei fazer isso. Vai, ó. O Rodrigo parece que tá engasgando, Rodrigo. O Mickey não vai pegar, cara. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Bardo, faça um ASMR. Oi, galega. Ai. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu tenho. Não pega nada, não. Não precisa, não. Borracha na cara. É isso. Vamos lá. Capivara, ative o modo idoso. Estou eu falando normal, então, que as costas já estão doendo. Ative o modo idoso. Rodrigo tá sempre no modo idoso. As amor. costas já tá doendo, o joelho já tá rangendo. Ó, minha filha, mas olha lá, busca lá pro vô um bolinho de café pra nós, por favor.
É um vô mineiro, tá certo. Esse é clássico, raiz. Tá certo. Ela não mandou Exatamente, mudar de cara. estilo. Não mudar de estado, tá certo. Muito bem, Bardo fale dragonês. Cara, eu não imagino nem como é que seja dragonês, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim, Rodrigo. Com uma voz bem grossa de dragão. É quase um alemão. É, vai ser. Ou talvez seja uma coisa meio sachacha, tipo língua das cobras dos Sonserinos, tá ligado? Ah, não, mas aí é só o dragão chinês. É, pode ser, é verdade. Capivara solta um arroto maroto, sabor Coca-Cola. Cara, o que você tá dando pra essa menina comer, velho? Bardo imite o chinês. Eu quero um flango. Pastel de flango? Quero pastel de flango da... Show flango. Vá buscar catupiry. Ai, meu Deus do céu. Não, Capivara, narre um gol de uma Copa do Mundo, vai. O jogador 1 toca pra jogador 2, que toca pra jogador 3, ele dribla e gol! Eu estourei o tímpano de todo mundo aqui agora. Bardo, erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei os animaizinhos subiram. Eu conheço bem essa música, cara, porque na minha arca já tem um casal de capivara. E é isso, cara. Eu vou ficando por aqui, curtindo a minha Alexa, enquanto eu espero os comandos para vocês. Ouvintes, entrem na vibe e mandem seus e-mails com comandos tocudos também. Ai, não fale isso pro Mr. Dova. Cara, isso aí vai virar... A galega vai criar uma série aqui dessa bodega, velho. Vai ser a tóxica. Às vezes a Alexa é a tóxica. Comando tocudo, ela já deu teu nome. É verdade, comando tocudo, E fechou. Cara, mandem os seus... O que vocês gostariam que o Rodrigo fizesse aí. Meu Deus. Beleza? Então vamos lá. Próximo e-mail também é dela. Ela vai com Siga a Mestra. Siga o quê? Olha aí. Siga a Mestra. Ai, ela meu mandou. Deus. Meus súditos, ela manda. Creio que ambos tiveram uma infância majestosa e que envolvia muitas brincadeiras na rua. Concordo? Estava eu tomando meu banho de muitas horas para a tristeza do bardo e da natureza, mas eu separo lixo reciclado, então não venha com isso que não vem ao caso. Mas isso permite tomar banhos longos, enfim. Enfim, sem mais delongas. Tá bom. A brincadeira é a seguinte: siga o mestre. Caso não lembre as regras, dê uma lida abaixo. O mestre deve fazer algum movimento e os demais devem imitá-lo com o máximo de fidelidade possível. As poses podem ser mais variadas possíveis, o que inclui movimentos divertidos, gestos, cambalhotas, rodopios. Acho meio difícil as pessoas imaginarem e visualizarem isso no podcast, mas ok. Vamos lá, ela bota assim, bora brincar. Então a gente é o mestre, Rodrigo, e eles que estão ouvindo vão ser os súditos, hein? Quero ver quem vai fazer isso no meio da sala com todo mundo vendo. Entendi. O primeiro é, a mestra mandou coçar o nariz. A mestra mandou apertar a orelha 3 vezes. Meu Deus. Ela não especificou qual. A mestra mandou lamber o cotovelo. Não consigo. Tu consegue, Rodrigo? Eu não consigo lamber o cotovelo. A mestra mandou estalar os dedos. Aí, ó, estalar os dedos, Rodrigo. Isso dá pra fazer, ó. Exatamente, bora. A mestra mandou fazer um pix pra mestra. Não, nada disso. Tá achando que é fácil assim? Aí é foda, velho. E a mestra mandou vocês serem os melhores maridos do mundo e comprarem um sushi após a leitura desse e-mail. De nada, Alessandra. Ela escreveu assim. Ajuda, toca, gente. Oi? Eu não ouvi. Eu não ouvi também, Rodrigo. Eu tô com problema aqui. Deu problema no meu fone. O meu fone aqui. O microfone deu problema, por isso que eu não ouvi. Abraços da mestra e eu já vou pegar os meus rachis. Não, a galega, olha. Tá. Não, mas... Não. Cara, depois do que acabou de acontecer, galera, que você tá de castigo por um mês sem sushi. Verdade, diga-se de passagem. Vamos lá para o e-mail dela, Paula Gestal. Gostei do título desse e-mail, Rodrigo. Coisas boas. Vai falar de Toca do Dragão, com certeza. Coisas boas, Toca do Dragão. Na hora, não tem nem dúvida. Não tem dúvida, né? Não. Ela começa, olá, galera da toca mais linda do mundo. Olá, Paulinha. E aí, Paulinha? Bem-vinda. Tudo bem por aí? Eu tô bem demais. Que bom, Paulo. A gente fica super feliz. Eu e o Rodrigo também estamos bem. Bem cansado.
bem com calor. Bem, coloque o adjetivo que quiser aqui na frente. Exatamente. Bom, lembra que eu disse que eu tinha uma coisa boa pra contar? Verdade, ela disse alguns e-mails atrás. Pois é, a empresa onde eu trabalho tem uma forma de avaliar o desempenho e o nível de atendimento dos seus colaboradores, o chamado cliente oculto. Ninguém sabe quem é. Ele vem e avalia todos os colaboradores. Ah, que legal. Desde o uniforme até a despedida, enfim. No final do semestre, a loja que mais se destacou com o colaborador que mais ganhou no cliente oculto vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecer a sede da empresa, o presidente da empresa e, claro, pegar o seu troféu de destaque da empresa. Cara, que legal, endomarketing criativo. Massa. E adivinha quem vai para Porto Alegre agora em novembro? É isso aí, eu ganhei. Aê, Paulinha! Mandou parabéns, benzaço, Paulo. hein? Espero que você se divirta muito. Muito mesmo. Tô super feliz e claro que não poderia deixar de comemorar isso com vocês. Ah, cara, eu fico feliz demais. Foi um e-mail tão doce, Rodrigo, para o que está a seguir. Vamos lá comemorar com vocês. Afinal, a Toca do Dragão tem estado presente nos momentos ruins e nos bons da minha vida. Obrigado demais, galera. Até a próxima, Paula Gestal. Paula, ficamos muito felizes, tanto o Rodrigo quanto eu aí. Primeiro porque você merece, cara, e com certeza você é uma excelente profissional. Isso aí já ficou bem claro pra gente. Só o fato de você não sair daí correndo sabendo que tem uma espécie de demônio negro que aparece nas suas imagens quando você está de noite nessa loja, já mostra como você é um profissional de ouro, Isso aí Rodrigo. é verdade mesmo. Porque, nossa senhora, eu já tinha pedido demissão há muito tempo. Mas, meu Deus do céu, se fosse eu tinha largado meu alaúde e vazado. Fosse o Rodrigo, ele tinha pulado no banhado e tava até agora submerso. Não ia nem voltar pra cima, né, Rodrigo? Peixe. Ia virar peixe. É, Rodrigo Silva. E é isso, dona Paula, a gente adora os seus e-mails. Francine, a gente adora os seus e-mails. Mande mais e-mails pra gente, vocês são foda. E agora, Rodrigo, vamos ao fatídico enviado hoje de manhã. Um primeiro e-mail. Um primeiro e-mail do senhor Lucas Guimarães. Isso aí é novo, hein? Quer dizer, primeiro e-mail é novo, obviamente, né? Mas não lembro de ver ele lá no grupo. Um ser oculto. Vamos ver. O que ele diz pra nós? Não conheço também esse Lucas Guimarães. Vamos lá. Ele mandou o seguinte. O nome do e-mail dele é: conversam gritando e o tempo todo estão tentando ser engraçadinhos. É verdade. O que era pra falar alguma coisa sobre? Ele só constatou uma coisa. Exato, mas tudo bem. Aí começa a ficar confuso de verdade, Rodrigo. Porque eu achei engraçado, né, o título do e-mail. Eu falei, a pessoa se ofende. Tá bom, vamos lá. Tentei, agora fica super estranho. Tentei assistir alguns episódios do podcast Estalagem Nerd. What? Ok, não sei. Mas os apresentadores tornam a experiência um verdadeiro sacrifício. Cara, assim, eu não sei se você tá falando da gente, se você tá falando lá da galera do César e do Vitor e do Léo, né, e do Caio. Mas se você tá falando dos caras, eu não concordo nem um pouco com você. O podcast deles é muito legal, é muito divertido. Eu escuto até hoje. Eles são nossos amigos e eu acho que você... É verdadeiro sacrifício, eu não entendi, Rodrigo. Aí é foda, velho. Ou se você tá falando com a gente, eu entendo, cara. A gente é um sacrifício mesmo, podcast ruim pra caralho, ninguém pediu pra você ouvir. Caramba. Não, mas assim, já que é tão ruim, cara, manda como tortura pras pessoas que você não gosta. Isso é o que a gente sempre fala, torture as pessoas conosco. Mas vamos lá. Oxe, agora ficou difícil, Rodrigo. Qual o problema de vocês? Rapaz. Eita, bicho. Você quer em ordem alfabética, eu cronológica? Tenho tantos problemas, Lucas. Nossa, Lucas, eu tenho muitos problemas, Lucas. Muito. Mas enfim, por que vocês conversam gritando o tempo todo? Eu sou surdo. A gente conversa gritando. Não, eu vou me defender, eu sou surdo. Caso você tá chegando por aqui agora, eu só escuto de um lado, então... E eu, Rodrigo, eu só não me importo. Não, é que você fala mais alto pra eu poder escutar, até quando eu não tô aqui. É verdade, tem isso. Não, mas é só porque eu não me importo mesmo. Eu falo assim, desculpa, Lucas, se te ofende. Eu tô só curioso com uma coisa. Será que ele mandou um e-mail pra Estalagem falando que era da Toca do Dragão? Agora eu tô com... Eu também não entendi. Vamos falar com o César.
Vamos, depois eu vou mandar esse e-mail pro César pra entender. Vou mandar esse e-mail pro César pra rir. Ó, César, mandaram pra nós, mas eu acho que é pra vocês. Vou fazer isso, vai ser muito engraçado. Vamos lá. É algum problema cognitivo ou vocês foram criados dentro de uma serralheria? Eu fui criado dentro de uma serralheria, só pra vocês saberem. Eu nasci de Baré Cachoeira. É verdade, ó. Em algum ambiente com poluição sonora que só permitisse comunicar gritando e sendo escandaloso. Eu acho que a gente grita... Eu não acho que a gente grita, eu acho que a gente fala num tom normal. Cara, olha... Escandaloso é porque a gente é escandaloso. Ai, que delícia. Eu não queria fazer isso. Estridente, ele disse que a gente também é estridente. Então, mas eu vou contar um segredo pra ele, Rick. Não sei na onde você está ouvindo os episódios, mas existe um negócio mágico, transcendente, criado por Merlin, usando... Chamado volume? Isso, cara. Chamado volume. Esse... Entendeu? Entendi. Mas assim, somente os sábios conseguem utilizar. Se você não tá sabendo, meu amigo... Eu acho que você caiu na armadilha. Muito bem, vamos lá. Até mesmo quando o volume de voz está em um nível normal, vocês têm alguns rompantes de histrionismo. De o quê? E dão grito. Eu nem sei se isso existe. Histrionismo com H. Não sei. Sinceramente, eu não sei que piada é essa, mas, aliás, que palavra é essa, mas eu achei engraçado. O transtorno de personalidade histriônica é caracterizado por um padrão generalizado de excessiva emocionalidade em busca de atenção. Entendi. E dão gritos, gargalhadas espalhafatosas e aumentam o tom de voz repentinamente, tornando a experiência de ouvir de fones de ouvido podcast algo bem desconfortável. Rapaz. De novo, é só não ouvir. Isso é proposital e alguma tentativa de forçar a desistência dos ouvintes? Cara, se eu conseguir fazer você parar de ouvir, eu vou me considerar muito foda. Outro problema é a tentativa de serem humoristas o tempo todo. Vamos lá. A cada fim de frase é previsível que irá vir uma piadoca, ou então a cada réplica um dos outros que irá sair no comentário engraçadinho, seguido de uma risada falsa, forçada e escandalosa. Aparentemente, Rodrigo, eu e você, quando a gente ri das piadas um do outro, é totalmente falso e escandaloso. Entendi. Interessante, né, cara? Eu achei muito interessante. Eu tô achando muito curioso, mas ok. Muito bem, vamos lá. Vocês estão treinando para um show de stand-up, algum número circense, ou a proposta é fazer um podcast humorístico? Pô, que interessante, cara. É a primeira vez que eu escuto alguém escrever e-mail assim. Bom, Lucas, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é, se você não gosta do podcast, você não precisa ouvir, tá bom, então? Outra coisa. Mas a questão é só a seguinte, cara. O cara não gostou e ainda gastou... Tipo assim, ele gastou o tempo ouvindo o episódio. Beleza. Aí ele gastou o tempo dele mandando um e-mail pra Estalagem Nerd. Pra gente ler. Será que ele acha que a gente vai... eu acho que ele deve achar que a gente passou o recado. Ou ele só não prestou atenção. Talvez. Só não prestou... Cara, eu não gostaria de trabalhar de garoto de recado, mas assim, só pela zoeira... eu vou falar pro César. Mas assim, cara... Tem algo errado nesse... Eu recebi um e-mail para o Toca do Dragão, mas tem algo errado nesse e-mail. Não, mas assim, ó, cara, assim, todo mundo tem o direito de gostar de algumas coisas e não gostar. Se você não gosta do nosso estilo, cara, olha, eu te garanto, se você tá ouvindo no Spotify, qualquer outro, tem 1 zilhão de outros conteúdos, assim, que você pode ir lá curtir, cara. Né? Deve ter algum podcast aí falando de terra plana, essas coisas que provavelmente deve ser o que você acredita, mas segue aí, exatamente, deve estar todo mundo na mesma linha ali. Mas assim, cara, é possível, é possível. Ninguém é obrigado a gostar, né? O rolê aqui é o seguinte... A gente faz o que a gente gosta. Se outras pessoas gostarem, beleza. Se não gostar... Ótimo também, cara. Entendeu? Então, se a ideia era, em algum momento, tentar diminuir a gente, ofender, ou alguma diminuir coisa... a gente, cara, tu atirou, mas muito errado, mas muito longe. E na boa, Lucas, na próxima vez que você for falar mal da gente, chama a gente sabe coisas terríveis sobre nós pra você fazer conteúdo. Mas chama pelo nome certo. Já começa por aí. Olha assim, eu agradeceria, né? Não que eu tenha me sentido ofendido de ser comparado ao Estalagem Nerd, que é um podcast excelente. Nossa, um beijão pra galera aí do podcast Estalagem Nerd. Vocês são os lindos. Todos vocês, César, Vitor, Caio, Léo e todo mundo que tá participando. Gabi também, que fez parte lá comigo junto. Eu que também fiz parte lá. Talvez seja isso que ele tá confundindo, cara.
Pode ser. É bem possível. Eu não sei, né, cara? A gente não sabe como funciona a cabeça de uma pessoa que só tem 2 neurônios. Mas enfim, Rodrigo, Isso é a gente pesado, pode meu. continuar. Muito Corte obrigado, isso aí. Lucas, pelo seu e-mail. E faz o seguinte, me esquece, mano. Não, mas manda a gente pros teus inimigos que você não gosta. Ah, é verdade. Manda pras pessoas que você mais odeia. Isso, ajuda a espalhar. Isso. Continua dando ibope, é isso que importa. Ajuda o Toto, gente. Ame, odeie-me, mas fale de mim. É isso, Rodrigão. Então esse é a nossa querida leitura de e-mails. Esperamos que vocês tenham dado muita risada com todos esses e-mails tão engraçados, tanto da Fran quanto da Paula, e principalmente do Lucas, que parece que tá sob algum tipo de entorpecente. E bom, se você gosta aqui do nosso podcast ou não gosta, de repente, que nem o Lucas, mande seu e-mail pra onde, Rodrigo? Você pode mandar para tocadodragãopodcast@gmail.com. E lembre-se... Repete, aqui Rodrigo, é a- que a pessoa pode achar que é estalagem nerd, né? Não, Vai. aqui ó, é a Toca do Dragão e o e-mail é tocadodragãopodcast@gmail.com. O nome está no e-mail. Olha só que maravilha. Como é que a gente teve essa ideia de gênio? É porque a gente pensa, né? É que Caralho, velho, na bom. verdade, eu gritei tão alto que você escutou e aí você colocou, não, tem que É colocar. verdade. Eu ia botar letras e números aleatórios, o Rodrigo começou a gritar do outro lado lá. Ô, Richard, tem como colocar o nome do podcast? Muito bem. É isso. Então é isso, galera. Mande seu e-mail aqui pro tocadodragãopodcast@gmail.com e fale a pataquada que você quiser, fazendo sentido ou não. Como você viu, a gente vai ler sim o seu e-mail com direito de resposta. Então, fale o que você quiser, mas tenha em mente que você pode ouvir aquilo que não quer. Uhum. Que isso, Exatamente. que Muito isso. bem. É isso então, Rodrigo. Terminamos a nossa leitura de e-mail. Bora falar do Demolidor, o Homem Sem Medo? Bora. Rodrigo Silva, sim, que delícia, cara. Estamos falando agora, nesse exato momento, começando o nosso podcast maravilhoso, Dossiê dos Quadrinhos, que eu tanto amo, eu gosto demais, eu fico muito feliz de ter começado isso daqui e da gente perpetuar até hoje, do Rodrigo já ter feito o roteiro, do JC já ter feito o roteiro. Inclusive o JC fez o roteiro do Homem-Aranha, que todo mundo adora. Ai, que Foi delícia. citado mais de uma vez, se eu não me engano, o Rodrigo como um dos favoritos da galera, né? Então, a gente faz muitos roteiros, a gente faz muita coisa legal aqui, tanto eu quanto o Rodrigo, quanto pessoas que também participam aqui do podcast. E hoje a gente vai poder falar de um personagem que tá ganhando a sua série, cara. Sim, uma série novinha em folha pra ele aí no Disney Plus. E a gente vai falar um pouquinho disso também. E com certeza a gente deve assistir e vir aí no Toca falar dele no seriano. Mas não vamos colocar deixa eu ver o que? Os heróis da Hell Kitchen na frente do Rei do Crime? É, não, porque senão ele Algo moe assim. eles na porrada, né? Exatamente, o Wilson Fisk é só soco, né? Então, vamos lá começar com arquivos, Rodrigo. Como Demolidor, eu consigo salvar o mundo. Como advogado, talvez eu consiga consertar isso. Eu preciso dos dois. Foi o que eu percebi. O guerreiro e o advogado. Não funciona se eu tiver apenas um. Matt Murdock, Demolidor, no volume 5, revistinha número 21. Caralho. É, galera, o enigmático
e lendário herói da Marvel que se veste como o próprio diabo. Controverso e chocante, né? Mas o Matt Murdock, ele é um vigilante mascarado PCD, ele é cego, caso alguém não saiba, né? Que protege a vizinhança ali fictícia de Hell's Kitchen dos capangas do rei do crime à noite, e durante o dia ele defende as pessoas como um advogado. Cara, é DJ Exatamente. A estreia do personagem ocorreu em Daredevil 1, né? Ele tem uma revistinha já de nome próprio. Olha que legal. Lançada em abril de 1964, custando incríveis, Rodrigo, 12 centavos de dólar, cara. Praticamente um carro popular hoje no Brasil. E, a princípio, o tom de suas histórias era bem menos sombrio, Rodrigo, bem menos. Muito similar aí aos quadrinhos do grande sucesso da época, Spider-Man, o Homem-Aranha. Segue a mesma linha, né? E olha só pra você ver que curioso, né? Por quem que ele foi criado? Pelo Stan Lee, né, que era ali o roteirista. O Bill Everett era o artista e teve a colaboração também, né, do Jack Kirby, né? Só a galera peixe pequeno ali. Só galera mais ou menos, né, Rodrigo? Um sabia escrever um roteiro mais ou menos, o outro tinha uns rabiscos aqui. Não deixando a gente sonhar. E o outro rabiscava e escrevia, pouco também. Não serve pra nada, né? Então assim, galera, o Demolidor, ele chamava bastante atenção por sua perda de capacidade visual e o uniforme vermelho e amarelo fazendo alusão ali ao capiroto, né? Você olha pra um personagem e você fala assim, mano, que diabo é isso aí? Literalmente, é o diabo. Que diabo é esse? Boa, Rodrigo, gostei muito bom. Muito ótimo. Porém, o seu alter ego aí, o Matt Murdock, nessa época, ele não tinha grande importância ou apelação pro público da HQ da Marvel. Tentando transformá-lo em algo mais palatável ao público-alvo, a Marvel chegou até mesmo a criar um irmão pro Matt. O Mike, cara, que era o irmão gêmeo dele, extrovertido e exibido, né? Muito diferente do covarde magricela Matt. Só que a situação, ela não ajudou muito, né? Colocando ali o Demolidor ainda mais próximo de um cancelamento. O personagem, ele não atraía a atenção do público. As histórias e os personagens secundários, ele era muito simplório, né? Quando comparado ali com você tem, que você falou na época, né? O Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico ali com suas sagas... Carro-chefe, né, mano? Nessa época aqui, se eu não me engano, o Homem-Aranha tava começando a entrar na era ali do uniforme preto. Foi mais ou menos nessa época aqui, não foi? Foi bem nessa finzinho da década de 80, comecinho da de 90, na real. Então, mas é isso aí. Então, tipo, você tem um cara que enfrenta um golidor de planetas, um outro que escala a parede, tem viagem pra... Um uniforme alienígena, simbionte alienígena. E o outro é cego. Basicamente, sim, Rodrigo, era bem mesmo o negócio da cabeça da galera. Até que então, Rodrigo, foi até que então que a Marvel decidiu o quê, Rodrigo? No início dos anos 80, chamou o deus dos quadrinhos. Falo nada mais, nada menos que ele, Frank Miller, também conhecido por ter feito o melhor Batman de todo o universo, Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight. É do Frank Miller, pra você que não sabe. Então ele deu uma nova história pro herói e o Frank Miller fez aquilo que ele faz de melhor. Com uma nova arte e um novo roteiro que era extremamente sombrio. Puta que pariu como era sombrio. E bem amarrado, tá? Murdock virou aí uma figura do submundo de Nova York. Ele passou de ser aquela coisa engraçadinha, que fazia umas coisas meio pateta, pra ser um cara dark. Um cara que andava com a galera da pesada, que andava ali no meio da galera que cometia crimes, que tava daquelas pessoas que são ligadas ao crime, Rodrigo, mas elas estão vivendo aquilo ali não porque elas querem, tá entendendo? Uhum. Que é a realidade de muitas pessoas que moram em Hell's Kitchen, né? Pra quem conhece aí o universo da Marvel, tá ligado, né? Então, com essa nova identidade, né, de um herói para todas as idades, o Demolidor se tornou um personagem voltado ao público adulto. E foi aí, Rodrigo, que o diabão entrou. Aí foi assim que nasceu, né, um dos heróis mais apreciados pelos leitores da Marvel, né, cara? E, tipo, ele contava também com umas pitadinhas ali de drama, tinha horror também, e muita investigação, aliando ali perfeitamente um vigilante noturno com um advogado no encargo ali de procurar justiça e defender os humildes moradores ali de Hell's Kitchen. Ai, né? que delícia. Foi aí que o Frank Miller disse, deixa com o pai, ele matou no peito e mandou de voleio pro gol. E eu acho muito da hora, cara, essa premissa, né? Porque ele pode até perder no tribunal, né? Como já aconteceu inúmeras vezes. Mas ele perde no tribunal, à noite ele vai lá e fala assim, eu perdi?
Deixa eu te mostrar como é que eu perdi. Então vem cá, então eu vou te mostrar aqui, ó. Lá eu não podia te bater, eu só queria te prender aqui. Eu vou te sentar e cacete. Né? Muito bem, Rodrigo, vamos falar um pouco sobre o universo do personagem. Ele ficou cego na infância em um acidente químico que lhe deu as habilidades especiais. O Matt, ele crescia em Hell's Kitchen, como a gente falou, em Nova York, né? Um bairro da classe trabalhadora, irlandês-americano e assolado pelo alto índice de crime. O Murdoch empurra um homem para fora do caminho de um caminhão desgovernado que se aproximava, livrando o homem da morte iminente, mas fica cego por causa de uma substância radioativa que cai em cima dele, vinda do veículo. É, porque é assim que você transporta material radioativo, né? De qualquer jeito, em cima do caminhão. E a história do Matt Murdock, ele começou com o pai dele, na verdade, né? Que era o Jonathan Battling Jack Murdoch, né? Que ele criou os filhos, né? O Matt e o Mike sozinho, alegando que a mãe do Matt havia morrido. O Jack, ele queria que seus filhos fossem mais bem-sucedidos do que ele. Que eu acho que deveria ser um padrão pra todos os pais, né? No mínimo. Exatamente. O que o nosso querido Battling Jack, o Jack lutador, o que ele fez? Ele impressionou o Matt, tá? Com a necessidade de estudar constantemente em vez de praticar esportes com as outras crianças. O Jack, ele esperava que o Matt se tornasse um médico ou um advogado, em vez de um pug sem educação, como ele realmente se referia a ele. Isso acabou levando as crianças da vizinhança, né, a intimidar o covarde aqui, entre aspas, né, Matt, chamando ele de Daredevil. Daredevil é um termo usado para poder descrever pessoas que adoram correr riscos e se aventurar em atividades perigosas, né? Em português, a gente diz que é destemido, audaz, intrépido, valente, corajoso, ousado. Caramba! E outras coisas, né? Enquanto que o irmão gêmeo vinha em seu auxílio. O Matt, ele desabafou suas frustrações treinando secretamente na academia do pai. Então, tipo, ele estudava, né? Que é o que o pai dele queria que ele fizesse. Isso. Mas por debaixo dos panos, ele ainda treinava ali. Exatamente. Como ele tinha muito medo, a galera zoava ele no melhor estilo de bullying dos anos 80, chamando ele, né, de valentão, de corajoso, que obviamente era algo que eles não achavam que ele era. Então, olha só, he's such a daredevil, né? Tipo, ele é tão destemido, né? Mas pra zoar ele. O corajosão, né? Ó, tá tremendo É, inteiro. o corajosão. Eu queria pegar o Rodrigo. fodão, o Lucas Guimarães mandando e-mail. Meu Deus do céu. Muito bem. Então vamos lá, Rodrigo. Durante o seu tempo no hospital, após o acidente com um caminhão de produtos químicos, o Matt, ele foi visitado por uma freira usando uma cruz de ouro. Há muito tempo considerada morta, né? A Matt um dia descobriria que a sua mãe, a Maggie, estava vivendo como uma freira. Era essa freira que foi visitar ele. Matt saberia que essa mulher que foi visitar ele era a mãe dele, muitos anos depois. É. Poucos meses depois, o Matt, ele recebeu um treinamento do mestre ninja, conhecido como Stick. Por que tinha um mestre ninja no meio? Ninguém sabe. Tava Cara, lá. é Nova York, cara. Não é nem questão que é Nova cara, York, é Hell's velho, Kitchen. Não, Rodrigo, É ali... não vamos nem explicar isso daí, porque a galera consegue entender que o rapazinho americano precisa conquistar uma namorada, pede pra um japonês aposentado que pega moscas com palitos de hashi, ensinar karatê pra ele, e o pessoal adora esse filme. ué, então... Então por que não pode ter um mestre ninja lá pra ensinar o moleque? Você tem uma panela ali na cozinha do inferno que tem tudo lá dentro, todos os temperos. Pronto. Exatamente. Chef Ramsay. É bem isso mesmo. Então, assim, ó, o Stick, traduzindo ali o nome do personagem mal e parcamente, ele seria algo como bastão, ou até o mais certo eu acho que seria graveto. Mas, sei lá, não é, deixa o nome original, né? Não precisa traduzir. Eu tenho uma birra quando o povo... Eles não traduziram, ainda bem. Porque tem coisa... Igual, lembra quando traduziram o Peter Parker? Que a gente já falou em outros episódios. Enfim, galera. Ó, o Stick, né, ele ensinou pro Matt como controlar as habilidades, né, e aprimorou as habilidades dele em acrobacia e artes marciais, né. Então, tipo, o menino cego do parkour nervoso, o cara
Como que você treina um cego? Coloca ele pra correr em cima dos prédios. No prédio, cara, se tu... O Você máximo tem que vai quantas acontecer é chances? cair. Uma? Se tu cair... O máximo que vai acontecer é Se cair. tu cair, é isso. E eu acho que ele só cai uma Exatamente, vez, cara. dependendo da altura. Exatamente, com certeza. Bom, arrasado com o acidente que deixou seu filho cego, o Jack Murdoch, o Battling Jack, ele continuou desesperado pra se mostrar como um grande lutador, né, cara? Desesperadamente tentando mostrar que ele era foda, pra conseguir sustentar os filhos dele. Foi quando ele conheceu um cara que a gente chamou aqui na revistinha de O Arranjador, o cara que fazia ali as maracutaia dessas lutas, tá? Que ele ofereceu dinheiro pra encerrar uma luta, né? E uma derrota nessa luta contra um competidor que era um dos pesos pesados. Só que o Jack, Rodrigo, ele não aceitou isso muito bem. Ele não apenas recusou a proposta, como ele moeu o cara na porrada e venceu a luta. Só tem um probleminha, meu caro. Naquela noite, o Jack foi executado. Era pra você ter perdido, irmão. Então o que acontece, né? Agora o órfão Matt, ele acabou procurando pelos assassinos do pai dele e finalmente encontrou a gangue do arranjador. E os puniu severamente. Ele perseguiu e confrontou o arranjador, que sacou uma arma pra Matt. Só que antes, Rodrigo, que ele pudesse sequer atirar, cara, o arranjador sofreu um ataque cardíaco e morreu, cara. O Matt, ele rastreou o tal de Ângelo, que era o último homem responsável aí pela morte do pai dele, e ele encontrou o cara, adivinha onde? Num bordel. Foi lá que o Matt o confrontou, cara, mas ele foi atacado pelas mulheres que trabalhavam lá, afinal de contas a galera entrou se batendo, né? Cara, e assim, no meio dessa confusão, o Matt acabou derrubando uma das mulheres da janela e pensou que ela tava morta, né? Só que ela retornaria ali como a Typhoid Mary, uma mutante capanga do rei do crime. Olha o nível do bagulho, o cara tá com uma mutante pela janela. Então ele fugiu horrorizado, né, com o que ele havia feito, tentando se convencer que tinha sido legítima defesa. Ele foi procurar o Stick, mas o Stick o abandonou por causa das ações egoístas do jovem. Exatamente, apenas um jovem procurando vingança e ele disse pra ele não fazer isso. Mas o Matt, ele continuou perseguindo o sonho do pai dele, cara, de ver o filho se formar. Enquanto ele estudava na Columbia Law School, o homem teve uma breve relação com a Electra Nachos. Aí a xenofobia tá gritando a 1000 km/h. O nome da mulher é Nachos, Rodrigo. Nachos. Tá, vamos lá. Quando o pai da Electra foi acidentalmente morto por policiais, ela se fechou pro mundo e começou sua própria vendetta, afastando assim Matt e deixando seu prematuro relacionamento em cinzas. E não muito tempo depois disso, ele começou a trabalhar numa firma de advocacia, né? E entre os casos, ele conheceu o Franklin Fogg Nelson e a Karen Page também, ela acabou sendo contratada pelo Fogg como secretária deles. E a Karen, ela se sentiu atraída pelo Matt. Ai, e que achou delícia. uma pena que o homem tão maravilhoso e bonito podia ser tão deficiente, Isso é nas pesado, palavras meu. dela, né? Não foi a gente, foi as Exatamente. palavras dela. Não, foi a personagem. E também tem... mas cancelar. Gente, 1984, pelo amor de Deus, vamos devagar no rolê. Palavras da personagem, vamos lá. Na época já era feio pra personagem. Foi feito propositalmente pra você achar ela snob, né? Poxa, o que tem a ver isso aí? Não muda em nada o cara, né? Matt fez uma fantasia amarela e vermelho escuro com as velhas vestes aí de boxe do seu pai e continuou a lutar contra o crime e assim surgia o Demolidor. Sob a identidade secreta, Matt ele enfrentou diversos vilões, desde o Mercenário até o Mistério e também, principalmente, o Rei do Crime. Suas parcerias já incluíram aí o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Luke Cage, o Justiceiro, a Jessica Jones, o Punho de Ferro, uma penca de gente, tá? Tudo a galera ali daquela mesma região ali, mais ou menos, né? Dos subúrbios, vamos chamar assim. Só que assim, Isso o mesmo. maior vilão do personagem tem sido as constantes lutas contra ele mesmo. Ele acaba sendo o seu pior vilão. O Demolidor, ele viu a sua identidade ser revelada diversas vezes, precisando desistir ali do manto. Além disso, o Matt, ele enfrentou a depressão, né, em diversas ocasiões, galera. Então é um personagem muito humano, Sim. muito próximo da gente, o que é uma das coisas que fazia o Homem-Aranha ser tão fantástico. Ele era próximo da gente. Olha que legal. Olha a ideia do Stan Lee aqui, do Jack Kirby, e também ali do nosso querido, esqueci o nome do puta ilustrador, cara, sumiu da minha mente. Enfim, do ilustrador, não se ofenda. Um dos pontos altos, cara, pra entender mais do herói é através aí da queda de Murdoch. E no quadrinho escrito por
Frank Miller, Karen Page vende a identidade do Demolidor a um traficante. E em seguida o mesmo a revende para o rei do crime, destruindo a vida de Murdock por completo, fazendo até mesmo ele desistir de ser aí o Vigilante Mascarado. A queda de Murdock é uma das HQs, uma das sagas da HQs do Demolidor mais cotadas. E logo em seguida, adivinha qual vem, Rodrigo? Born Again. É porque ele tem que cair e renascer, né? Que, curiosamente, se não me falha a memória, foi a última temporada adaptada pela Netflix. E a primeira que vai vir agora pra Disney Plus vai ser qual? Ó, delícia, cara. Muito bem. Vamos falar um pouco, Rodrigo, sobre as fraquezas e os poderes desse personagem, começando, cara, pela fisiologia mutante. O Murdock foi originalmente, né, aprimorado pelo isótopo radioativo que mais tarde o cegou. Como resultado, ele possui os sentidos sobre-humanos de olfato, audição, paladar e tato, bem como um sentido de radar, certo? A inteligência dele, né, segundo Nick Fury, classificou ela como nível 7, cara. Fica aí de boca no peru. Ele é muito inteligente. Né, o cara tem que ser mesmo, né? Ele tem também um sistema sensorial sobre-humano, né? Ele é quase o Shaka, que o Shaka, ele tampa os olhos pra poder economizar poder, né? Então, o que acontece? Na tenra idade, o Matt, ele não sabia como lidar com seus poderes, né? Até que ele conheceu o Stick, como a gente falou anteriormente, que se tornou o mentor ali do Matt e o ensinou a controlar e aprimorar. Uma prova do nível de habilidade que o Matt requer para poder funcionar, né, seria vista quando ele lutou contra a Psylocke, né, durante a guerra entre os Vingadores e os X-Men. Pois ela já falamos sobre isso, Rodrigo. Se as pessoas não ouviram o episódio passado, não souberam. Talvez vai chegar aí, né? Nossa, eu tô torcendo muito que chegue. Mas o que acontece, galera? A Psylocke ficou sobrecarregada quando tentou ler a mente e viu experimentando todas as informações que ele recebeu por meio dos sentidos sobre-humanos dele, demonstrando a escala de treinamento psicológico necessária para que o Murdock operar num nível humano normal, né? Os vários sentidos ali do Mesh permite que ele haja, lute e navegue com os olhos vendados na escuridão ou sem visão, no caso dele, totalmente sem visão. Exatamente. Muito bem, o sentido tátil sobre-humano dele, cara. O sentido do tato do Murdock, né? Do nosso querido Matt, o Demolidor, ele é tão agudo, tão aguçado, que o seu dedo pode sentir as leves impressões da tinta em uma página impressa. Lembra que eu falei, Rodrigo, pra você como é que é o processo de impressão? Em que a tinta, ela passa do rolo para o papel por um processo de magnetismo, né? E a tinta, ela fica por cima do papel. As pessoas, elas acham que a tinta entra no papel. Ela não entra. Ela fica por cima, mas é uma camada muito fina. O cara sente a camada. Meu Deus do céu. Tá entendendo? E o que acontece? Permitindo a ele ler, cara, através do toque. Embora as páginas laminadas o impeçam de tocar, né? Aquelas páginas que são com plástico por cima. E, portanto, ler as impressões de tinta de um ritmo muito mais rápido que uma pessoa normal conseguiria ser capaz de ler. Então, não tem aquele... Eu não lembro o nome agora do livro dos advogados. É Lex? Eu não lembro. É um negócio da lei. É tipo um... Isso, Vadimeco. Isso, exatamente. É tipo um dicionário gigante da lei, tá ligado? É um compilado de leis, isso aí. Isso, exatamente. É um dicionário supremo pai dos burros que são advogados. Ele tem tudo lá que você precisa. Né? E o cara só passa o dedo ali igual... Cara, eu não sei se você chegou aí. Você lembra que tinha uma escola de inglês que ela tinha uma caneta que você passava por cima do texto e a porra da caneta traduzia? Nossa, Rodrigo, você é velho. Isso? Você é idoso, Rodrigo. Meu Deus. O cara faz isso só com o dedo, né? Ele vai passando e... E lendo. Ai. Vamos lá, ó. Mas assim, o que é mais louco nele é... o sentido do tato não é somente na mão, né? O resto da pele dele é igualmente sensível, permitindo ali por concentração ele sentia as pequenas mudanças de temperatura e pressão na atmosfera ao redor dele. Mesmo com sentidos de olfato e audição bloqueado, ele pode sentir a presença de uma pessoa parada a 1,5 metro de distância dele, simplesmente pelo calor do corpo, pela perturbação do ar. Ou seja, puta merda, o cara, ele é literalmente um sensor humano ambulante. Cara, né?
Muito bem, olfato sobre-humano, Rodrigo. Ele é o cara que também cheira muito bem. O olfato do Matt Murdock é bem aguçado. E ele consegue distinguir gêmeos idênticos, cara, a 6 metros de distância por diferenças mínimas aí através do olfato. Ele consegue, inclusive, detectar odores de uma concentração atmosférica de 30 partes por milhão. É um cachorro! Ah, isso aqui ele dá uma briga boa com o Wolverine, viu? Tá louco, velho. É, cara, só ele e o Wolverine. Ele e o Wolverine dente de sabre, né, mano? Tá tudo menos ali no mesmo balaio. E além disso, a habilidade de lembrar o cheiro permite que ele identifique qualquer pessoa com que tenha passado pelo menos 5 minutos apenas pelo olfato. Não importa como ele ou ela tenta camuflar o odor corporal natural, né? Os poderes de concentração são tantos que ele consegue focar no cheiro de uma única pessoa e segui-lo por uma multidão de pessoas a uma distância de 15 metros. É literalmente cara, um cachorro. Isso é legal, sabe? Porque acontece muito na série. Ele tá parado e ele sabe de onde os caras vão vir. Uhum. E os caras não fizeram barulho. Os caras não mexeram em nada. Então só tem uma resposta. Cheiro. Né? Ah, não só isso, né? É o cheiro, é a vibração no ar, o calor. Isso, o cara andou, o cara mexeu, o cara... Mano, o cara literalmente é um ridículo sonar, velho. Ah, e assim, a galera odeia. Eu sou um dos que é um meu guilty pleasure, mas por exemplo, o filme do Ben Affleck, como Demolidor, falaremos dele. Então, mas ele mostrou muito como eu imagino que seria a visão do cara, né? O poder dele. Falaremos sobre isso, tem muita coisa. Rodrigo, não pula meu roteiro. Então. Vamos lá, Rodrigo. Rastreamento aprimorado. Com tudo isso que a gente falou, né? É óbvio que ele era um puta de um rastreador. O Matt, ele consegue rastrear aí outras pessoas facilmente por vários meios, desde os cheiros até as próprias pegadas que a pessoa vai deixando no caminho. Com experiência suficiente, ele consegue seguir rastros de dias ou até semanas. Ele pode, hipoteticamente, ser capaz de reconstruir um evento anterior apenas farejando a cena. Tá ligado aquelas séries futuristas que ele chega assim numa sala, coloca um bagulho no meio faz profile, né? No meio da sala e sai uma realidade aumentada que mostra tudo que aconteceu. Ele faz isso com o nariz. É, cara. Você tá louco, cara. E, né, junto com... Esse aqui é o poder dele que eu mais tenho inveja, que é a audição sobre-humana. O sentido de audição do Matt permite que ele detecte uma mudança de pressão acústica de 1 decibel em um nível de pressão de 7 decibéis. Enquanto o limite mais baixo ali pra audição humana média é de 20 decibéis. Então, tipo assim, caramba, o cara, ele escuta mais que um cachorro. Ele pode ouvir os batimentos cardíacos de uma pessoa a uma distância de mais de 6 metros. Ou pessoa sussurrando do outro lado de uma parede padrão à prova de som. Meu Deus, ele usa o Sonic 2000, Rodrigo. Eu consigo ouvir a agulha caindo do outro lado da chave. Pra quem não sabe, isso aí é meme padrão do Toca aí da cara, o Sonic 2000 aprendeu com o Matt, filho. Exatamente, devia se chamar Demolidor o nome do produto. Muito bem. Através de prática, o Murdock também é capaz de controlar a acuidade auditiva, bloqueando mentalmente sons específicos, como a sua própria respiração e batimento cardíaco, porque obviamente iriam atrapalhar ele. Todos os sons e ambientes para um nível humano normal de percepção. Ou todos os sons de maneira geral, exceto um som específico ao qual ele quer estar concentrado. Se o cara consegue ouvir a pessoa conversando dentro de uma sala à prova de som, não vejo mais nada que ele não consiga fazer, né? Só que, né, ele utiliza ali o sentido de audição sobre-humano também como um auxílio no processamento, filtragem e interpretação do feedback, né? Do sentido de radar, né? / sonar. Dá realmente a ele uma imagem tridimensional dos seus arredores. Ou seja... É o que rola lá no Ben Affleck que você falou. Isso, ele monta na cabeça dele uma visão holográfica de tudo que tá ao redor dele, né? E além disso, usando combinado ali, né, a super audição e o radar, ele também pode dar vantagem tática, como a percepção de pessoas escondidas nos cantos da sala, parede, prédio, imóveis, o que torna praticamente impossível pegar o Matt de surpresa. Os caras mandam ninja atrás dele. Exato, ele entra no lugar e ele já sabe quem tá lá. Né? Eita, bicho. Vai ter briga. É muito foda. Eu não lembro como é que chama os ninjas da série. Não é o clã do pé, né? É clã do pé? Não, é o clã da mão. É quase isso. Um negócio assim. Inclusive,
Não, do pé da Inclusive Tartaruga nas Ninja. Tartarugas Ninja. Isso, eu ia te falar agora. Inclusive no Tartaruga Ninja o clã do pé é por causa do clã da mão. Então, tipo assim, o cara entra na sala e já sabe todos os ninjas que estão ali, velho. Cara, foda. Pensa nisso. Reflexos sobre-humanos, cara. Devido aí a parte da sua exposição aí ao lixo Você pulou radioativo que causou a cegueira dele, os reflexos de Matt beiram o sobre-humano. Uma combinação de seu radar, audição e sentido de tato permitem que ele, por exemplo, antecipe ameaças antes que uma pessoa comum o faça, aumentando seu tempo de resposta prática, né? A resposta dele fica muito mais rápida do que o normal. Né? E ele tem também um equilíbrio sobre-humano, né? É um equívoco comum que o equilíbrio ele não seja um sentido, né? Mas o centro de equilíbrio do Matt dá um equilíbrio quase igual ao do Homem-Aranha, né? Durante a luta dele com o Homem-Topeira, o Matt conseguiu se equilibrar perfeitamente em um pedaço de cristal com apenas uma mão. Puta merda, cara. Né? O bagulho é maluco das cabeças. Não, ele foi capaz ainda de pegar um Sai. Pra quem não sabe quem é um Sai, lembra do Rafael da Tartarugas Ninja. Um Sai lançado aí pelo Bullseye, cara. Pra quem não sabe quem é o Bullseye, o mercenário. E pode facilmente se desviar de tiros de vários atiradores a queima-roupa. Esse é pra socar na boca. Ele também pode desviar de balas mesmo quando ele está ferido. E seu tempo de reação é da ordem de magnitude de 1 microsegundo. Ou seja, o cara, ele, além de conseguir se equilibrar em cima de um cristal, ele consegue se mover rápido o suficiente para desviar de uma arma jogada pelo mercenário que é conhecido por não errar. Nunca errar. Não é não. É nunca. Eu nunca errei até conhecer o Matt. Não deu as Outra bolas. coisa também que ele tem, né? Porque aí, nesse aqui, eu acho que já tá óbvio nessa altura do campeonato, mas ele tem uma agilidade sobre-humana, né? A agilidade e a destreza do Matt são igualmente ali excepcionais, né? Enquanto o Matt ele tava amarrado, galera, ele conseguiu desviar de tiros a queima-roupa e se desamarrar ao mesmo tempo. Ele até consegue evitar vários tiros de bala enquanto tava mal e ferido em plena queda livre. Isso é Daí pra mim, ridículo, cara, porque sim. Porque ele é o cara, mano. Um dos poderes que é muito legal e muito explorado em todos os quadrinhos, revistinhas, etc, é o detector de mentiras, tá? Ao ouvir, sentir e cheirar, o Matt consegue dizer se uma pessoa está mentindo pelo suor, mudanças na temperatura corporal e através aí a aceleração dos seus batimentos cardíacos. Embora, né, que ele possa também ser enganado, já aconteceu algumas vezes, por um marca-passo, por exemplo, né, que regula o batimento cardíaco da pessoa, e por aquelas pessoas que conseguem manter a calma sob pressão, como, por exemplo, o Justiceiro, que deixava ele puto porque ele não sabia o que o Justiceiro tava... Se o Justiceiro tava falando a verdade ou mentindo. Sendo que não importa porque ele é louco. Não, ele só é maluco das ideias, né? Então, né? E outro poderzinho também que ele tem, né? Que esse aqui eu confesso que eu não cheguei a ver tão explorado, né? Mas ele também tem telepatia, né? Que ele ganhou devido ao treinamento que ele teve com o Stick, né? O Matt, ele demonstrou pequenas habilidades telepáticas. O Murdock, ele é habilidoso em resistir à intrusão psíquica para poder evitar que a sua mente seja lida. E além disso, como o Matt teve que treinar, né, a sua mente para poder navegar em sentidos sobre-humanos que ele tem, um telepata despreparado vai ser dominado pelo influxo, né? Como a gente falou do caso da Psylocke, que tentou entrar na cabeça dele e, cara, você fica louco. Tomou na orelha. Esse é pra socar na boca. Imagina se... É quase um computador quântico essa porra. Não, eu fico imaginando, cara, a cena, tá ligado? Tá numa sala, Rodrigo. Professor Xavier, Jean Grey e a Psylocke. Aí o professor Xavier e a Jean Grey falam assim, não, eu acho melhor não entrar na cabeça desse cara, não. Aí a Psylocke diz, não... Deixa comigo. Deixa que eu vou, pera aí, rapidão. Pô, querida, você chegou agora, você quer sentar na janela dos arcos, pô? Quer sentar na janela do busão, pô? Não. Vamos devagar aí, Psylocke, caralho. Então vamos lá, o sensor de radar dele, tá? Que é uma forma de ecolocalização via projeção de ondas de rádio baixa. De acordo com uma teoria, isso é apenas uma teoria, uma onda de energia dentro de certas proporções aí do espectro eletromagnético. O sinal emana ondas de rádio das regiões de seu cérebro, depois das quais viaja para fora, ricocheteia em objetos ao redor dele e retorna para regiões receptoras em seu próprio cérebro, através ali dos ouvidos, certo? Com essa habilidade, o Murdock, ele pode sintetizar um análogo muito próximo da visão humana tridimensional, foi o que o Rodrigo falou lá do Ben Affleck, de 360 graus, ou seja, ele não
enxerga... A gente tem um limite, né? Uhum. São 220, se eu não me engano, graus de limite de visão. Ele é 360. Ele enxerga tudo pra todos os lados. Né? Enxerga muitas aspas. Cara, né? ele enxerga Mas mais que nós dois juntos. Com certeza, não tenho Né? dúvidas. Tá ligado assim, ó, se colocar a gente... Aquele rolê que fica Rodrigo, se tirar o teu óculos, tu já não dirige, Rodrigo. não. Eu também não. Cara, eu não passo no teste do Detran se eu não tiver com... Nossa, mano, eu não passo nem na porta de casa se eu tiver tem sem na óculos. Tem na minha carteira. Obrigatório também? Que eu sou obrigado a usar óculos. A minha mãe, ela foge disso até hoje. Eu não sei como que ela consegue. Mas fazer o quê? A minha também, cara, nós temos tanta coisa em comum. A minha mãe diz que lê tudo antes e depois fala na hora. Ela decora o bagulho. Eu não faço ideia, mas fazer o quê, né? Mas voltando aqui pro Matt, né? O outro poder que ele tem, né, é uma precisão dos sentidos, né? Que é o quê? A extensão do Demolidor para poder discernir as imagens de fotos ou vídeos, ela é, obviamente, limitada. Sério? Né? E ele só consegue adivinhar as cores com base na quantidade de calor que elas estão absorvendo ou refletindo. Se nada estiver sendo emitido, né, por uma pessoa ou uma coisa que possa desencadear os seus sentidos aguçados, o Demolidor ele não vai ser capaz de detectar, né? Como quando uma bala de um atirador dispara fora do alcance do seu sentido de audição, né? Isso já aconteceu nos quadrinhos e ele foi gravemente ferido. Gente. Exatamente. Ai, Richard, Rodrigo, mas como é que ele sabe a cor se ele é cego? Ele ficou cego depois. Beleza? Entendam isso. Ele sabe o que é o vermelho, ele sabe esse o que é o rolê azul, de ele imaginar sabe. como que é a cor pela quantidade de absorção das coisas, isso é... Maluquice, né, cara? Outro nível de bagulho louco. Você tá doido, mano. Vamos lá, disrupção. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fraquezas também. Não é assim, Richard, Rodrigo. Não é assim, pica das goiabas. Vamos lá. A disrupção dos sentidos sobre-humanos. Os sentidos sobre-humanos aí do Demolidor o tornam extraordinariamente vulnerável a odores ou ruídos excessivos, o que pode enfraquecer temporariamente o seu sentido de radar, certo? Em circunstâncias extremas, ele pode ser facilmente imobilizado, por exemplo, sofrer grande dor e ficar desorientado. Uma vez que os efeitos disruptivos passam, né, o sentido do radar do Demolidor é capaz de retornar à sua calibração normal. Então, beleza, Rick, então o que eu faço? Coloque ele num lugar com muita frequência, tá? Muita frequência ao mesmo tempo, ele vai ficar doidão, ele não vai conseguir. Ou você faz igual o Capitão Pátria fez no The Boys. Chega e dá um telefone. Pão na orelha. Isso é pesado, Cara, meu. é isso, tá ligado? Basicamente é isso. Porra, gente, então... É fácil de derrubar ele. O difícil é você chegar Acerta. perto. Exato, só acertar, Né? Aquele canhão de som que os caras usam contra o Hulk, tá ligado? Aquilo lá mata o Matt, com certeza. E aí, né, seguindo até nessa mesma onda, né, uma perturbação ali do sentido de radar dele, né, embora incomum em certas situações únicas ali, né, onde vários objetos, sons, temperaturas e cheiros estão muito próximos, o radar do Demolidor pode falhar, deixando, né, dependente de outros sentidos. Ou seja, joga ele no meio do mercadão. Ele pode ficar completamente louco. 25 de março, vai ficar doidão. Né? A feira de domingo. 25 de março, Rodrigo, no Natal. Véspera de Natal, verdade. Nossa, loucura completa. Ele vai ficar doido, tá? Imerso na água. Olha só que engraçado, Rodrigo, isso aí. Enquanto estiver em um grande corpo de água, né? Por exemplo, uma banheira ou um sarcófago, como o Rodrigo já viu, né? O seu sentido de radar se torna inútil, certo? Por quê? Fica muito difícil, ele perde vários sentidos enquanto ele está embaixo da água e ele tem dificuldade enorme em dizer de qual direção vem o som ou vibração que tá vindo. Porque ele tá imerso em água. Mas o som ele não se propaga lindamente dentro da água? Ele se propaga, mas o que acontece? Como ele se propaga, ele expande muito, né? Porque tu já viu quando você joga uma pedrinha na água? Ela expande, certo? Acontece a mesma coisa, então ele não consegue saber exatamente de onde veio aquilo. Sacou? Tá. E pra tentar começar a fazer igual um golfinho, né? Então começa a fazer aqueles crique. Tenho que apresentar o Aquaman pra ele. Aí resolve o problema, né? Ó, vamos lá, ó, outro rolê tem aqui também, né? Ele tem um condicionamento físico não sobre-humano. O que isso quer dizer, galera? Os poderes do Demolidor não dão nenhum tipo de habilidade física pra ele sobre-humano. O Demolidor, ele é tão suscetível à lesão física e doença como qualquer ser humano normal. Muitas vezes tendo que confiar mais na estratégia do que na força quando ele vai enfrentar um oponente sobre-humano. É isso que faz ele tão legal. Né? Tipo, ele morre por um tiro, basicamente. E agora
agora, vamos chover no molhado, Rodrigo? Vamos falar do óbvio? Cegueira, cara, ele é um cara cego. E o Demolidor, ele é cego. Então, embora os seus sentidos sejam sobre-humanos e ajudem ele a superar isso, torna-se um problema evidente pra ele navegar, lutar quando esses sentidos aguçados estão sobrecarregados, como a gente explicou, embaralhados ou não conseguem detectar nada. Se eu deixo ele privado disso, ele infelizmente é uma pessoa apenas com cegueira que tá ali no meio de um tiroteio, entendeu? É complicado pra caralho. Ele ainda continua sendo foda, mas só que ele fica numa desvantagem muito grande por causa disso. É só prender ele numa câmera hiperbárica, né? Que chama aquela câmera sem som, né? Hiperbárica, isso. Aí pronto, exatamente. resolveu. Você só precisa conseguir atrair ele lá pra dentro. Exatamente. Muito bem, Rodrigo. Agora, como sempre, vamos trazer curiosidades sobre esse personagem. Embora alguns de seus primeiros inimigos fossem considerados cômicos, como, por exemplo, o Matador, Metaloid e o Homem-Sapo, o Demolidor, ele reuniu uma impressionante e perigosa galeria de vilões aí contra ele. O primeiro vilão fantasiado que o Demolidor enfrentou foi o Electro, né? E além disso, em um de seus primeiros encontros, ele entrou em choque seu inimigo de longa data, que é o Coruja. Exatamente. O Murdock também foi advogado de diversos heróis. O Quarteto Fantástico, por exemplo, foi um de seus principais clientes, além de já ter trabalhado ao lado deles aí como o Demolidor, né? O Quarteto Fantástico, Reed Richards, ele contrata o Matt Murdock pra fazer aí a defesa do Quarteto Fantástico contra a cidade de Nova York, né? E tipo assim, se você é contratado pelo homem mais inteligente da Terra, acho que você tem um know-how muito bom, meu amigo, né? E ainda seguindo nessa pegada da advocacia, né, que o Matt, a gente já falou 1 milhão de vezes que ele é um advogado, ele já enfrentou, galera, a Jennifer Walters. Quem é essa, Rodrigo? É só a She-Hulk, que é uma ferrenha também advogada ali, só que ela trabalha mais a favor dos super-heróis, né, quase que única e exclusivamente, né. Na situação, o que aconteceu? O Steve Rogers, ele tava sendo acusado de assassinato. Steve Rogers, pra quem não lembra, né, Capitão América. Enquanto a Jennifer trabalhava a favor do Steve. O Capitão América, ele pediu pro Matt pra que tomasse o seu lado ali, que tomasse o lado do réu, na verdade, e lhe desse um julgamento justo. Ou seja, o Capitão América foi acusado de assassinato. Aí ele falou assim, ó, eu tenho a She-Hulk aqui me defendendo. Vai defender o outro lado lá, vai, só pra dar um equilíbrio aqui, né? Só pra dar um páreo. Vamos descobrir a verdade mesmo, tá? Vamos ver o que o pessoal vai colocar, né? E ó, ele perdeu, tá? É só pra avisar. Muito bem. Ele perdeu. Ele fez muito a contragosto, inclusive. Fica bem nítido isso. Chama a Márcia Goldschmidt, Rodrigo. Sim, a vida amorosa do Matt Murdock, meu amigo, é uma bagunça. Nos quadrinhos, conforme as sagas passam, parece uma novela mexicana, cara. Cheia de contrapontos e viradas que deixaria o M. Night Shyamalan com inveja dos plot twists mais loucos e desregulados que a Marvel fez com o pobre coitado. E ainda dizem, Rodrigo, que o amor é cego. Sacanagem. Tá fazendo certo, então. Ai, meu Deus. Outra coisa também, né? O Murdock, ele teve um caso com a Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Molhou o biscoito na vodka. Que demais. Esse cara é foda. Esse aqui é parrudo. Eles tentaram se tornar parceiros como amantes e combatentes do crime, só que o Matt constantemente mantinha a Natasha longe, né? Ele tentou proteger ela, mantendo ela fora de perigo repetidas vezes, em vez de tratá-la como uma parceira igual. Você não faz isso com a viúva, Adivinha. né, irmão? Não vai dar certo você fazer isso. Mano, ela é dos fucking Vingadores, irmão. Porra. Eu acho que ela não é tão indefesa quanto você pensa que ela Mas é, mesmo meu se ela amigo. não fosse, né? Ela é uma viúva negra. Sim, Na cara, verdade, meu Deus do às céu. vezes eu penso assim, não é que ela é uma viúva negra, ela é a viúva negra. Exatamente. Rodrigo, você volta um tempo atrás, dá um reboot no seu sistema aí, pra lembrar da Electra que nós falamos lá no comecinho, Electra Natius. O Matt, ele se reencontra com a Electra, cara. Adivinha? Nas piores das circunstâncias. Depois da faculdade, a Electra se tornou uma assassina, não é novidade pra ninguém. E o que aconteceu com isso? Ela treinou com um culto ninja maligno chamado Amão. Culto ninja maligno chamado Amão. E se tornou fria e violenta. Só que o que acontece, né? A Electra, ela acaba sendo morta pelo Bullseye, né? O mercenário, que a gente já falou. E que, basicamente, ele é considerado o assassino mais mortal do mundo. Porque, a gente já falou, ele não erra, né?
Então, tipo... Não errava. Não, até aqui ele não erra, porque ele conseguiu matar a Até Electra. aqui ele não errou, exato, faz sentido. Só que o que acontece, né? Felizmente, né, com um pouquinho de magia ninja e o amor do Mordek, eles acabaram conseguindo trazer de volta a vida e purificaram o espírito da Electra, né? E ela se mudou para um retiro remoto nas montanhas para poder viver com o Casto, a contraparte heróica ali do culto. Então, tipo... Purificaram ela perdeu o amor que ela tinha pelo diabão e foi viver com outro cara nas montanhas. O Matt Murdock só se fode. É isso que eu tenho pra dizer. Aí, pelo menos ele trouxe ela de volta à vida. Olha, cara, mesmo tendo vendido a sua identidade secreta para um traficante de heroína e passando por um vício terrível aí na droga, o Matt, ele aceitou a Karen Page de volta, cara, e desistiu de ser o Demolidor e levou ela pra longe, depois casou com ela. Caramba, velho. E volta aí de novo, né, Rick, que a gente falou lá no comecinho, né, sobre a Tifoid Mary, né, lembra? A gente falou dela lá no começo, né? Ela foi contratada pelo rei do crime pra poder fazer com que ele se apaixonasse por ela. E deu certo, porque o Matt acabou tendo um caso com ela, então ela quase o deixou completamente maluco. Após a traição, a Carrie abandona, né, e acabou sendo espancado até quase a morte por causa da Tifoid Mary. Cara... Exatamente. O Murdock, ele foi denunciado pela imprensa como demolidor, né? Por causa dessa venda aí que aconteceu e de todo o retetê que teve. Ele negou publicamente e processou o jornal. A última mulher na vida do Matt foi a Mila Donovan, que assim como o Matt, ela também era uma pessoa com PCD. Ela era uma cega. O Matt, né? Ele salvou a vida dela. Em um ano depois, eles acabaram se casando. A Mila eventualmente descobriu que o casamento deles pode ter sido parte aí desse colapso mental que o Matt teve, né? Que ele teve na queda do Demolidor lá, a parte teve um colapso mental nele, certo? Então, ela entrou com um pedido de anulação, divorciando-se do Demolidor. Casos de família, Rodrigo. Total. Outra curiosidade aqui, né? O Matt, quando ele volta pra Hell's Kitchen, ele teve um aprendiz chamado Blindspot, né? Que era o Samuel Chung, que foi treinado e recebeu mentoria do Diabão Vermelho. E o Blindspot, ele acabou desenvolvendo a roupa da invisibilidade com 12 anos. Caramba! E ele possui um intelecto ali em nível genial, né? Como um imigrante ilegal, ele defende Chinatown em Nova York. Ou seja, ele foi lá, treinou, ficou pica da galáxia e voltou pra defender a galera lá em Chinatown. No seu retorno ainda em Hell's Kitchen, o Matt, ele se apresentou ao tribunal e ele assumiu culpa por todos os seus atos, vestido de demolidor no tribunal, né? O vigilante mascarado, ele acabou entregando-se à polícia e assumindo a pena aí pelos seus crimes contra o estado e a cidade de Nova York. O Wilson Fisk, o Wilson Fisk, né? Desculpa, né? Eles são parecidos, mas são diferentes. Cara? O Fisk, quando ele se elegeu ali prefeito de Nova York, ele colocou em ação uma lei chamada Lei Fisk. Uma lei que proibia veementemente o vigilantismo, né? Ou seja, não pode ter vigilante na cidade. Colocando a população da cidade contra os super-heróis que a defendiam. E foi nesse momento que o Demolidor e o Justiceiro, né? O Frank Castle, eles começaram uma não tão bela e florida, assim, amizade, né? Porque o Frank Castle, ele é meio louco, sabe? Tipo assim, eu não chamaria nem de amizade, né? Eles estavam trabalhando por um objetivo em comum. Olha, mas isso já é o máximo de amizade que o Frank consegue ter com uma pessoa. Que quer dizer muita coisa isso, então, né? Exatamente. Bom, conforme comentamos anteriormente em nosso EP sobre as Tartarugas Ninja, o nascimento de Demolidor, criado aí por Stan Lee, foi livremente usado aí no fator de criação das 4 tartarugas, que deram origem também aí ao Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo, e não somente no seu nascimento com o Demolidor, ele divide com elas também a Grande Maçã, ou seja, ambos são de Nova York, são nova-iorquinos. E um tem a mão e o outro tem um pé, né? Agora tem que procurar o resto do corpo. Isso mesmo. Vamos falar, Rodrigo, sobre filmes e séries, cara. O Julgamento do Incrível Hulk de 1989. Uma das primeiras adaptações de super-heróis live action para a televisão, foi a única série do The Incredible Hulk, né, o Incrível Hulk, estrelando o sempre amado Lou Ferrigno. A série continuaria a ganhar um filme para a TV intitulado The Trial of the Incredible Hulk, no qual o David Banner, Bill Bixby, é injustamente acusado de um ataque, quando ele estava, na verdade, dando fim a isso como sua persona
Hulk. Para o seu julgamento, né, como provavelmente poderia se imaginar, né, o Matt Murdock, que foi interpretado ali pelo Rex Smith, interveio para poder ajudar o cientista que virou o super-herói, com uma pequena ajuda ali do Demolidor também. Então ele ajudou em duas frentes. E essa não seria apenas a primeira aparição na mídia, né, fora dos quadrinhos, né, do seu traje preto de um homem sem medo. Mas a primeira aparição live action do personagem foi aqui. Olha que legal. O Demolidor de 2003, que o Rodrigo falou, a primeira aparição teatral do Demolidor veio com o seu próprio filme solo, cara, Demolidor, no qual o herói foi interpretado aí pelo icônico Ben Affleck. O filme não foi muito bem recebido, mas recentemente ele encontrou mais fãs ao longo do tempo, foi se tornando um pouco mais cult. É um marco do início dos anos 2000 e, embora certamente ele não seja perfeito, ele consegue ter o seu charme. Eu gosto dele, cara. Eu gosto tanto dele quanto do filme da Elektra. Eu sei que são ruins, mas até que eu gosto. Talvez seja lembrança nostálgica. Nossa, a gente gosta de tanta coisa ruim, Rodrigo. Verdade. Né? Mas é o que a gente tinha na época, né? Sim, nossa, que porra. Né? A galera vê hoje, sei lá, E não tava errado, hein? A galera vai, não, nada a ver esse negócio aí da chuva. Não tava errado. Não tava de jeito nenhum. É que a galera hoje em dia tá acostumada com... É igual a galera que vê jogo 3D, e aí você joga um pixel art no peito dela, ela não consegue jogar, porque, meu Deus, isso aí é coisa de velho. É a mesma coisa, gente. É o que a gente tinha na época, né? E por mais ridículo, Rick, que o filme possa ser, né, às vezes, o Affleck, né, ele realmente tenta trazer uma performance útil, né, que definitivamente se tornou um marco ao longo da carreira dele, né? O início dos anos 2000 ali, como você falou, né, foi uma era bem divertida pros filmes de super-herói, né? E o Demolidor foi uma grande parte ali, né, pra poder mostrar o exagero que eles poderiam ter, para o bem ou para o mal. Exatamente, mas foi um passo. Né? Não, e esse comecinho dos anos 2000 foi muito bom, cara. Que a gente tinha acabado de sair do filme do Blade, né? Que eu não sei porque a galera não considera um... Ele não é listado me arrepiou. Cara, eu adoro o filme do Blade, cara, mano. Eu reassisti esse tempo atrás, a trilogia. É bom, cara. Bom, envelheceu bem pra caralho. Sim. E tipo, eu não sei por que ele não é tratado como um filme de super-herói. Não sei se é porque é terror, sei lá. Porque ele é um vampiro. Sei lá. Aí, tipo, nessa mesma época, foi perto daqui também, né? Que lançou o primeiro X-Men. O primeiro X-Men de 2001, não é? Mano, eu lembro da satisfação que me deu quando eu falei, o Blade da Marvel. E um amigo meu falou que não, e eu peguei ele, aluguei a fita, era em fita, na VHS. Passei a VHS, mostrei no crédito aqui, ó, baseado Marvel Comics. Aí, mostrei pra pessoa, falei, tá aqui, ó, caralho. Agora eu falei quieto. que era. Né? Mas... Aí, nossa, como o Richard é presunçoso. Não é, cara. É que tem uns bagaços que colam em mim, Rodrigo, que eu fico muito puto. Muito puto. Se chegar pra mim na humildade e falar, não, você tá errado, eu vou dizer, tá. Eu vou procurar, vou dizer, não, realmente, tava errado. Agora, se começar a querer crescer, velho, aí eu vou dar paulada. Né? Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. É isso mesmo, Rodrigo. Falou perfeitamente, cara. Bom, Rodrigo, Daredevil de 2015. Sim, não fica muito... Agora estamos falando da Netflix, tá? Não fica muito melhor nas telinhas por enquanto do que a série aí por enquanto, né? Do que a série do Demolidor quando se trata de adaptar Homem Sem Medo, cara. A série é altamente considerada como um dos melhores projetos de super-herói que existem. E uma grande parte disso é a escrita do roteiro e a atuação aí do nosso querido Charlie Cox. Certo? Juntos eles trazem uma versão de Demolidor que é amada em todo lugar. Eu não conheço nenhuma pessoa que já tenha assistido a série e tenha dito assim, não gostei. Cara, mesmo as pessoas que não gostaram ainda vão falar. Eu já vi pessoas que não gostam, mas todas as que eu conversei, sem exceção, fala, cara, tipo, o que fala pra mim, eu não gostei muito, mas aquela cena do corredor, cara. A cena do corredor, quem assistiu, não tem como não gostar, cara. Aquilo é quase um plano de sequência, não é? É um plano de sequência, né? Eu acho que só não é porque tem uns momentos de corte ali. Mas, velho, é inspirado no Old Boy. Pra quem gosta aí de filmes de ação, meu Deus do céu. Né? Porradaria desenfreada. Franca. Né? Porradaria franca. Com uma luva de corda, que é um dos negócios mais legais que eu já vi. E teve ele continuou, né, fazendo sucesso e acabou integrando ali os Defensores em 2017, né, conforme o cantinho da Netflix do MCU ele começou a se desenvolver, né, ficou mais claro que eles iriam levar um crossover no estilo Avengers, né, que foi assim que nasceu o The Defenders, ou os Defensores. É uma equipe de super-herói muito popular no mundo da Marvel Comics, mas ela é conhecida por ser os Vingadores da Rua, né, entre
muitas. Vingadores de rua, mano. É aqui, a treta acontece no beco, fica no beco, tio. Tipo, é bem isso aí. Enquanto tá os Vingadores lá lutando com alienígena, nós estamos aqui, sei lá, caçando bandido de uniforme de moletom, né? É isso aí. E essa adaptação, ela acabou sendo bem realista, né, cara? O Demolidor ali no meio daquela galera fez muito sentido. Ainda mais depois do fez muito sucesso, né, sentido. que fez a série. Exatamente. O que tornou, Rodrigo, The Defenders tão legal pros fãs de Demolidor foi ver a dinâmica com os outros 3 personagens. No caso, Luke Cage, Mick Coulter, né? Interpretado pelo Mick Coulter, que é uma série muito legal, né, do grande Power Man, o Luke Cage. Inclusive, vamos um dia fazer aí um dossiê dos quadrinhos desses personagens que eles merecem. Menos o último. Jessica Jones, né, cara? Nossa querida Kristen Ritter. E o odiado Danny Rand aí, pra quem não sabe aí, o Punho de Ferro. Foi o pior das séries aí, da Netflix, do universo Marvel, vamos dizer assim, do cantinho Marvel. Não é tão ruim, mas é que comparado às outras acaba ficando um pouco ruim, sim. É quase... É que eu gosto de amenizar as coisas. É quase inassistível essa porcaria, cara. Vai, Rodrigo. Muito bem, Rodrigo. Não, ele difere tanto dos outros, Rodrigo, que suas interações com eles pareciam muito mais especiais e interessantes, né? Pra ele ser tão diferente deles, né? Sem mencionar que o seu sacrifício no final da série, desculpa aí, pra quem estiver ouvindo, foi incrivelmente comovente, cara. Ele passa por uma coisa realmente comovente. Vamos só falar isso aí. Não é bem é um meio spoiler, vamos dizer. Acontece alguma coisa ali no final que é comovente, traz um certo peso, né? Mas assim, a Marvel tá trazendo esse universo da Netflix pro cânone. O Danny Rand não precisa, né? Não, faz de conta que não aconteceu. Faz outro, faz de novo, faz direito. Ou faz melhor, ou faz melhor. Não, eu sou a favor do faz de novo, faz direito. Nossa, o Finn Jones não dá, cara. Pelo amor de Deus. Eu não sei se é o ator que é ruim, se é o roteiro que é ruim. Na verdade, eu acho que é tudo ruim. Mas enfim, né? Outra aparição ali que a gente teve, esse mais recente, né? Foi no Spider-Man No Way Home de 2021, né? Antes do lançamento, as pessoas elas sabiam que o Charlie Cox ele faria um grande retorno no MCU como Demolidor. Isso aqui aconteceu 4 anos depois de ter sido tudo da Netflix cancelado, né? Saiu tudo do ar, do nada. Foi tudo cancelado. Não entrou na... Como é que é? É o selo Legends, né? Não sei. Tipo, não faz parte do nosso universo canônico. Eu fico imaginando... eu fico imaginando a Marvel assim, não, vende lá pra eles fazerem. O que eles querem fazer? Como é que é? Demolidor? Vende Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, esse aqui. O Justiceiro? A gente fez uns filmes aí dele, mas a galera não... Apesar de eles serem filmes legais, até a galera não foi muito com eles. Vende. Daí eles começaram a fazer isso. Caralho. Porra, essa aí, Netflix. Porra, essa aí. Tá fazendo pegar mal pra mim aqui. Cara, tá fazendo pegar mal pra mim aqui, cara. Que isso? Cara, exatamente. E assim, o mais legal é que a galera não sabia, né, que ele ia fazer uma participação no terceiro filme da trilogia, né, que começou lá com o Spider-Man Homecoming. Ele foi definitivamente teorizado, né, depois que o Spider-Man Far From Home, quando ele acaba, as pessoas percebem que o Peter Parker, né, interpretado pelo Tom Holland, estaria em apuros legais. Pela forma como o filme acaba, né? A galera chegou a essa conclusão, né? E o que acontece? Quando tem um apuro legal, a galera já começou a ligar um clique com aquele, precisamos de um advogado. Quem será esse cara aqui? Cara Nelson e Murdoch. O que é isso? Vamos chamar ele. Exato. Muito bem. Vamos lá, então, Rodrigo, pulamos para 2022. Vamos dando de pulinho aqui. Chegamos em She-Hulk. Sim, exatamente. Embora a primeira aparição de Matt Murdock tenha sido lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Ele não se vestiu ali como Demolidor, né? Até que a She-Hulk entrou em ação, certo? Então, independentemente do que as pessoas pensassem sobre o show em um nível crítico, vamos falar assim, né? Elas tinham muitos motivos para ficarem bem animadas, pois ver o diabo de Hell's Kitchen ali fazer a sua estreia definitiva dessa vez, né? Trajado como Demolidor no MCU. Sim. E não foi apenas a sua primeira vez vestindo um projeto principal ali no MCU, né? O show da Netflix ele foi considerado mais um projeto paralelo pela Marvel Studios, né? Porque money que é good, nós não have. Mas ele teve a chance de usar um traje que as pessoas adoram dos quadrinhos, que a gente já falou lá no começo, que é o traje da primeira aparição vestido em marrom e dourado, fazendo alusão à sua primeira roupa nos quadrinhos, o uniforme amarelo, baseado no uniforme do pai dele. Isso muito legal. E por último, Rodrigo aqui de filmes e séries, Demolidor Born Again de 2025 da Disney Plus,
mais uma série que promete ser o sucessor espiritual aí do universo criado pela Netflix para o capiroto de Nova York, que vocês provavelmente ouviram, não sei direito, nós estamos perdidos no tempo e espaço aqui no Toca do Dragão. Existe uma linha sagrada do Toca do Dragão, mas ninguém sabe qual é. E o Toca, ele vai falar disso aí, sobre esse famigerado quadro que a gente tem chamado Seriando com o Toca. Exatamente. Muito bem, Rodrigo, vamos para cartoons e animes, Rodrigo Silva. Sim, tem coisa pra falar desse homem, meu amigo. O Homem-Aranha e seus espetaculares amigos de 1984, cara. Em Spider-Man and His Amazing Friends, na temporada 3, no episódio 4, Attack of the Arachnoid, o Spider-Man, o Homem-Aranha, se vê sendo personificado por uma figura misteriosa, que mais tarde se transforma em quem é conhecido como Arachnoid. Quando seu nome está sendo jogado por aí, né, na lama, com tanta imprensa negativa, imagina o JJ louco, assim, ó, bombando, tá ligado? Um JJ. O JJJ. Rapaz. O JJ Jonah Jameson. Então, enfim, Matt Murdock, ele entra em cena aí como ele mesmo, obviamente, e depois também como Demolidor, pra dar uma ajuda aí pro amigão da vizinhança. Outra aparição dele também foi na série animada do Quarteto Fantástico de 1994. De alguma forma, o Demolidor, ele sempre se encontra ajudando outros heróis, né, de uma forma ou de outra. Eles precisam de aconselhamento jurídico ou, no caso aqui do Quarteto Fantástico, proteção de super-heróis. Em Quarteto Fantástico, a série animada na temporada 2, episódio 1, né, chamado E um Cego os Guiará, a primeira família da Marvel se vê impotente quando o Dr. Destino usa essa oportunidade, assim, né, para poder lançar um ataque, e a família acaba tendo que ser defendida ali pelo Matt Murdock. Exatamente, o Dr. Destino, ele atacou onde dói mais no Reed Richards, no bolso. Muito bem. Justo quando as coisas parecem mais sombrias, o Demolidor, ele decide intervir e ajudar aí os quatro quando eles mais precisam de um amigo, né? Essa aparição é super divertida, pois acontece no universo animado da Marvel, onde o Homem Sem Medo é mais preciso em termos de quadrinhos. Então, ver essa versão dele interagir aí diretamente com o Quarteto Fantástico, que é um grupo com o qual ele normalmente não se junta, é algo especial demais. Outra série que ele participou também, né, foi o Homem-Aranha, a série animada. Nessa época, tudo chamava a série animada, né? Eles gostavam disso de Animated Series. Até o Batman é assim, tem Animated um Animated Series, né? E, curiosamente, essa série aqui do Homem-Aranha também é de 94. Uma das interações mais populares do escalador de paredes é o desenho animado, né? Tem, cara, até os mais novinhos de 2000 pra cá devem ter visto pelo menos um episódio dessa série. Solto, sei lá, com certeza. E ele é conhecido por ser muito bom em integrar outros heróis da Marvel em seus episódios, né? Um relacionamento dos quadrinhos que eles conseguiram adaptar muito bem. E que foi aqui, né? O Homem-Aranha e o Demolidor. Que era um rolê que não acontecia muito, não era muito bem feito, né? E no Homem-Aranha realmente, porque assim, o Homem-Aranha, cara, ele se dá bem com todo mundo. Então ir trazendo outros personagens. Sim. Antes dele ser um estagiário do Stark, né? Ele era o cara que todo mundo adorava, velho, né? Exato. Rodrigo. Bom, enquanto a maioria dos programas geralmente escolhe uma identidade em vez da outra, em Spider-Man The Animated Series, ele consegue equilibrar muito bem, cara, a persona do Matt Murdock e também do Demolidor ao longo dessa trama. Foi muito divertido de ver a dinâmica entre esses dois personagens que tiveram, que é bem diferente de qualquer outro relacionamento aí no universo da Marvel. Outra série que ele participou, né, ou participará, não sei se... Não, essa série que já foi, né, que é o Spider-Man, o amigão da vizinhança, de 2025. O Homem-Aranha e o Demolidor, eles são uma equipe dos quadrinhos que as pessoas estavam praticamente implorando pra poder ver num live action. Então, pelo menos vê-los juntos numa animação ali foi um grande prazer novamente, né. Eles não necessariamente se uniram, né, no entanto, já que o Demolidor e o Homem-Aranha realmente brigaram. Peter, ele levou uma surra. E o público teve um gostinho ali de como que os dois podem interagir na linha do tempo principal ali do MCU. Exatamente, cara. Não é sempre que o teu herói favorito vai ganhar, né, cara? Não. Tem que ser isso aí, né, cara? A galera gosta muito do Homem-Aranha, mas não é sempre que ele vai ganhar, né, cara? Então, muito bem. Rodrigo, vamos falar um pouco sobre jogos. Meu amigo,
São milhares e milhares de jogos oficiais e não oficiais da Marvel que trazem o Demolidor como NPC ou também como um personagem desbloqueável. Então, para mais de 100 jogos, meu amigo, por isso vamos nos ater somente aí aos títulos que receberam o Diabão como título principal e algumas aparições que foram honrosas dele. Começando aqui então pelo Daredevil de 2003 pro Game Boy Advance, que foi desenvolvido pela Kryptonite Games e publicado pela THW, um jogo de super-herói de ação e luta, né? É o famoso beat up. Simples, bonito, o gráfico é bem bonitinho, coloquei ele do lado pra você dar uma olhada na referência visual. Ele é bonito, ele é legal e infelizmente em 2003 nós tínhamos muitos consoles que poderiam ter recebido o jogo, mas somente o Game Boy Advance acabou recebendo. Não tem problema, tá lá, ele existe. Homem-Aranha de 2000 aí do PlayStation, joguei pra caralho. Dreamcast, Nintendo 64 e Game Boy Color, desenvolvido pela Neversoft, Blizzard e outro, publicado aí pela Activision, cara. Um jogo de super-heróis de ação e de luta. O Demolidor, ele é um NPC nessa série, mas ele também é uma skin desbloqueável que você pode jogar. Continuando, né, teve o Homem-Aranha 2 Surge Electro de 2001, que foi exclusivo do PlayStation e ele foi desenvolvido pela Blizzard Albany. E novamente foi publicado pela Activision. Ele foi um jogo de super-herói de ação e luta. O Demolidor, né, mais uma vez, ele é um NPC. E novamente, né, mais uma vez, uma skin desbloqueável. Em The Punisher, cara, o Justiceiro de 2005 pra PlayStation 2, joguei pra caralho. Esse jogo onde ele falava assim, ó, o cartucho carrega apenas 8 tiros, mas isso são 8 mortes. Desenvolvido pela Volition Inc., cara, que é um braço aí da Deep Silver e a Beam Software, publicado pela THQ, um jogo de ação de tiro em terceira pessoa. O Demolidor / Matt Murdock é um NPC, mas ele não é desbloqueável, ele é só um NPC da história. E o Demolidor, ele apareceu também em todos os Marvel vs Capcom, todos os Marvel Lego, todos os Ultimate Alliance. E mais recentemente ele acabou aparecendo até no Fortnite, galera. Rapaz, exatamente. Então, cara, é pensa num homem que apareceu por todo lado. Muito bem, Rodrigo, vamos para influências e opiniões, Rodrigo. Você sabia que a vida do amoroso do Demolidor era essa bagunça toda, Rodrigo? Eu não fazia ideia. Pra mim, ele tinha pegado só a Elektra e a Karen. E, cara, eu não lembrava da Natasha. Cara, eu fiquei de cara, velho. De cara. Na moral. Rodrigo, no Gato Mia, o Demolidor, ele precisaria ficar de costas pra pessoa ou não faz diferença? Eu tenho uma pergunta muito importante. O que é Gato Mia? Você nunca brincou de Gato Mia? Não. Botava a venda na pessoa e daí a pessoa tinha que adivinhar quem era que ela tinha pegado. Era um pega-pega. Era tipo cabra cega. A gente já vai falar sobre isso também. Só que a pessoa tinha que falar assim, ó, Gato Mia. Aí a pessoa falava, miau. Se tinha alguém perto, a outra pessoa podia miar. Se você errava, você tinha que continuar tentando pegar. Se você acertava, a pessoa ficava sentadinha no banco. Eu não faço ideia do que é isso, mas... Gato Mia. Mas... Muito bem, então essa pergunta acabou ficando sem sentido, porque o Rodrigo não sabe o que é Gato Mia. Não, mas mesmo assim, cara, o cara consegue... Não faria diferença, Pelo né, Rodrigo? cheiro, velho, ele sabe todo mundo que tá ao redor dele. Agora tu sabe, Rodrigo. É mais mancada chamar ele pra brincar de cabra cega ou de Marco Polo? Ah, Marco Polo. Porque na água daí ele fica sem sentido, né, Rodrigo? Marco Polo Se bem que depende, né? Porque se for na piscina, é só ele ficar com a cabeça pra fora d'água, resolvido. Se bem que se a galera começar a bater na água, aí vai dar um atrapalhão. É verdade. Rodrigo, o Demolidor, ele pode morrer de ataque cardíaco ou que os olhos não veem e o coração não sente? Eu acho que o que os olhos não veem, o coração não sente. Certo, Rodrigo. Qual o seu poder favorito do diabão da grande maçã? O super audição. É o que eu mais tenho. Super audição é massa, o que eu mais né? tenho inveja. Cara, eu sinceramente, assim, eu acho muito foda a super agilidade, mano. Cara, porque assim, ó, ele é só um cara normal, mano. não, mas... Tipo assim, ele é humano, basicamente. Ele morre com um tiro, que nem Homem-Aranha, mas ele é super ágil. Eu posso... Não, eu vou mudar, cara. Porque, tipo assim, tá ligado o relógio de parede? Eu Sim. acho insuportável aquele tic-tic. Nossa, imagina que a super audição ia ser uma marretada, não um tic-tac. Não. Cara, eu prefiro, sei lá, acho que o rolê ali do tato é mais legal. Cara, imagina o quão rápido eu não ia ler, velho.
Nossa, eu ia terminar meus livros, tudo que tá na minha estante em se uma bem que os semana. tapas da Alessandra iam doer pra caralho. Ah, mas aí eu... Hoje dói durante dias, imagina doendo durante anos. Não, mas pensa assim, cara, contato lá, pela percepção assim, você consegue sentir a mão chegando perto e aí você dá só aquela afastadinha, tá ligado? Dá só aquela afastadinha. Entendi. Igual a galera no desenho animado, quando o elevador tá caindo, que a hora que ele vai bater no chão, ela dá um pulinho e sobrevive. Isso, eles querem dar um pulinho pra sobreviver. Mais mesmo ou menos isso, princípio. entendi. Funciona, Rodrigo, entendi. certeza, comprovado. Se tá no desenho, eu acredito. Nossa, cara, o que é inércia? Foda-se. Muito bem. Rodrigo, o que você achou do Demolidor da Netflix, cara? Você gostou? Cara, eu gostei. Das Rodrigo. adaptações Eu gostei. do universo Marvel pela Netflix, pra mim, é a melhor adaptação. Pra mim, o Richard, Demolidor e o Punisher, mano, ali, ó. Cara, pra mim, o Punisher ainda fica atrás. Eu ainda gosto mais da primeira temporada de Punisher que da primeira temporada do Demolidor. Mas da segunda temporada do Punisher, eu já prefiro o Demolidor É que a história... Achei melhor. É que, tipo assim, ó, a história da primeira, segunda, terceira temporada, cara, ela é tão bem amarradinha. É literalmente um começo, meio e fim bom. Parece Arcane, né? Tipo, a gente tá assistindo certinho isso aqui, ó. Opa! E assim, cara, eu vou ser bem sincero, de cabeça agora, eu não me lembro de ter barriga na série. Não, eu também não lembro. Eu lembro de ser uma série bem sucinta. Talvez eu e você estejamos equivocados, mas eu lembro que era realmente alguma coisa muito bem... Pode ter... Muito bem escrito, assim. Tudo que acontecia era importante acontecer. Isso, sim, é o que você falou. Pode até parecer no começo que alguma coisa que estava sendo apresentada era inútil, mas na segunda temporada ou na terceira temporada teve um callback. Isso mesmo. Então, a gente gostou, galera, da Netflix. Gostamos. Agora, Rodrigo, o que a gente tá esperando aí dessa nova fase da MCU com o Demolidor? Cara, Você acha que vai dar boa? A gente ainda não assistiu. Eu não assisti ainda. Você já assistiu? Cara, olha, ainda não assisti. Pra mim ia lançar mais pro final do mês, mas ok, melhor ainda. Mas eu vou ser bem sincero, cara, eu tô bem receoso. Você tá achando que não vai dar boa pelo que a gente viu no Capitão América, a gente ficou meio receoso mesmo. Eu entendo o seu medo. Não, mas é que tipo assim, ó, se a gente for ver, por exemplo, Loki foi uma série muito boa, certo? Sim. Aí depois a gente teve o quê? A gente teve a série da Agatha. Foi uma série boa, mas já um pouquinho inferior, vamos ver, falar assim. Na parte gráfica, muito. Eu que reclamei mais disso, né? Eu reclamei só pra ter alguma coisa pra reclamar mesmo, mas foi isso, tá ligado? Mas assim, pra mim, se seguir a mesma lógica da Agatha, do roteiro, se tipo assim, ó, cara, preciso de meia hora pra contar esse episódio, vai ser meia hora, não precisa esticar, né, pra poder ficar enchendo linguiça. Se seguir essa mesma pegada, eu acho que vai dar muito bom. Ainda mais que eu não vi nenhuma notícia, nada, mas você sabe se vai ter algum dos roteiristas da equipe da Netflix vindo pra esse projeto? Não, eu não sei. Rodrigo, eu fugi de coisas dessa série mais do que o diabo foge da cruz. Eu só vi E sim, isso foi uma piada com o Demolidor. Eu só vi o primeiro trailer, só pra ver o que ia rolar. Eu fugi que nem o demônio disso aí. Não, eu não vi nada, não li nada, não sei nada. Eu quero uma experiência completa porque eu gosto do Demolidor. Sim, mas sabe o que é o legal? Eu não queria. O primeiro trailer não entregou nada, absolutamente nada. Eu também não vi. Eu lembro que eu postei ele, eu coloquei ele aqui agora, inclusive também pra nós aqui como base, mas eu não vi ele. Nem cliquei pra ver. Eu quero ver a série na íntegra, surpresa total, porque eu gostei muito da série da Netflix, eu achei muito boa e eu gosto muito do Demolidor. Ele é um personagem que me atrai, é legal. Tem uma pergunta pra você. Você assistiu a série da Echo? Não vi. Eu também não. Não vi, me falaram que... eu não vi e já me falaram que vai ter ligação. Eu falei, cara... Não, é porque... Mas tudo bem, tipo assim, o Wilson Fisk, ele aparece na série do Arqueiro, aí depois tem todo um rolê na série da Echo, porque no final da série do Arqueiro, ele toma um tiro no zóio. Isso. O Arqueiro, eu vi e eu gostei. E eu falei muito bem do Arqueiro, inclusive. Então, ele tomou um tiro no olho. E aí, você já viu, né, cartaz promocional, as coisas. Pelo menos, eu não vi nenhuma cicatriz na cara dele. Então, eu tô muito curioso pra ver isso, tá ligado? Vamos descobrir quando se passa, né? Às vezes as coisas se passam ao mesmo tempo, ou de repente aparece ele com os olhos feridos a partir, sei lá, do quarto, quinto episódio. Eu não sei. O que eu sei é que eu tô bem empolgado pra ver, eu queria muito ver, e eu espero que seja realmente uma coisa boa. Eu espero que nem você disse, eu espero que seja algo ali sucinto, não vamos encher linguiça, vamos fazer um negócio bom e vamos assistir uma série boa. Vamos fazer as séries da Marvel ficarem num nível melhor,
pros filmes começarem a seguir essa mesma ideia, tá ligado? Ser melhor, entendeu? É sempre isso. Eu quero pra Marvel a mesma coisa que eu sempre quis pra DC, que seja foda, tá ligado? Ele pensa, o Richard é DC, não, eu gosto de tudo, cara, gosto de tudo. Eu prefiro os da DC, porque você pode até ver o quanto eu falei aqui do Frank Miller, né, Rodrigo? Né? Por quê? Por que pra mim o Frank Miller é tão foda? Porque o Frank Miller, lá na DC, ele, nossa, deitou, tá ligado? Falou, cara, é aqui, esse é meu lugar, vocês querem sombrio? Vem cá, vem aqui, deixa o pai fazer sombrio, então. Vocês querem sombrio e trevoso? Deixa com o pai. Então, eu acho que é legal, tá ligado? E eu tô vendo que a Marvel, ela tá começando a passos, assim, menores, vamos dizer, ela tá começando a me conquistar muito mais dentro de um universo que o Rodrigo sabe que eu não gostava muito pouco. Sim. Né? Gostava muito pouco, né? Não, e um negócio então, que eu acabei de legal. ver aqui, ó, que eu achei, não esperava, mas as temporadas todas a Netflix vieram pra dentro do Disney Plus. Então a galera, Isso eu vi ontem. galera que for acompanhar, tá Vai tudo, poder assistir. tudo numa lapada só, pega pra assistir desde a Isso, primeira temporada. exatamente. Né? Assistam Defensores e não assistam Punho de Ferro. Não precisa assistir Punho de Ferro, não. Defensores é legal. Tem um Punho de Ferro, mas ignora ele. Não, é só você ignorar as partes que ele aparece. É muito ruim, gente. Vocês não estão entendendo, é muito ruim. Mas enfim, Rodrigo, é isso. Hoje apresentamos aí pra galera Demolidor, Daredevil, Matt Murdock, cara. É isso. Estamos empolgados, estamos felizes e eu achei que esse episódio foi muito foda e a galera ganhou um monte de informação. Então, se possivelmente você ainda não ouviu o nosso Toca, nosso seriando como Toca, e não conhece por algum motivo o Demolidor, seja ele qual for, e até mesmo se você conhece, esse episódio vai ser muito bacana pra você. Então, Rodrigo, mais uma carimbada do selo Toca do Dragão aqui no dossiê dos quadrinhos. Despeça-se da galera. É isso aí, galera. Mais um personagem aqui devidamente apresentado pra vocês. Então manda aí pra gente, escreve aqui embaixo nos comentários quem tá ouvindo pelo Spotify, ou manda no nosso e-mail aqui pra tocadodragãopodcast@gmail.com outros heróis, ou vilões também, né, que vocês querem saber mais sobre, que a gente vai preparar aqui e trazer com todo carinho e dedicação para vocês. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por terem acompanhado e eu vejo vocês na próxima, Rick. É isso mesmo. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por ter abrilhantado a escuridão aqui para o nosso personagem poder brilhar também. E muito obrigado a você, amigo ouvinte. Sim, você mesmo que escuta a gente, que gosta do nosso podcast. Manda e-mail, conversa, faz parte, compartilha, tá sempre junto. Você é o cara. Eu defenderia você num tribunal de justiça se eu fosse um advogado. Pode ter certeza disso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua audição, pela sua paciência e estar aí conosco. Envie o Toca do Dragão para todos os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes. Envie o Toca do Dragão para as pessoas que você não gosta, cara. Faça como o Lucas vai fazer. Envia para as pessoas os inimigos. Eu odeio você, escuta esse podcast, ele é uma porcaria. A gente não tá nem aí. Então é isso, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Falou, galera. Mission complete.
eu queria pegar o Rodrigo. Ai, que delícia. Que isso, que isso.